Então tá, pessoal. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Estamos iniciando mais um Incorporando Ideias, o podcast focado para o mercado imobiliário que visa auxiliar o corretor nos seus desafios do dia a dia. Hoje a gente está aqui com a Keila de Bem, corretora de imóveis, especialista na cidade de São José, Campinas e Cobrasol, que já tem experiência de 5 anos no mercado. Na nossa mesa temos aqui também o Fábio Machado, corretor de imóveis de alto padrão em Jurerê Internacional, com experiência aí de 4 anos, né, Fábio? É isso aí mesmo. E também compondo a mesa aqui o Lucas, corretor há 4 anos, que está agora trabalhando em conjunto também com imóveis de alto padrão aí com o Fábio, né? Galera, gostaria de abrir o microfone aí brevemente para vocês poderem se apresentar, falar um pouquinho dessa experiência. A gente vai comentar um pouco daqui a pouco do background, do que vocês têm aprendido ao longo desses anos, né, de mercado. Mas vamos lá, Keilinha, se apresenta aí pro pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Obrigada, Chico. Obrigada aí por terem me convidado para participar desse podcast. É um prazer estar aqui. Como o Chico falou, sou corretora há 5 anos, né? Hoje nichando, trabalhando com um nicho focado ali em Campinas, Cobrasol, São José. E espero compartilhar um pouquinho com vocês aqui dessa experiência, que são apenas 2 meses, né, nesse foco, mas já está trazendo um resultado muito bacana e quero compartilhar aqui com os colegas corretores. Que legal. Fábio, vamos lá. Vamos lá então, Chico. Primeiramente quero agradecer a vocês, né, a Fabriane, Chico, Gustavo aí que fez o convite, até me surpreendeu, né, quando eu recebi o convite, através de uma construtora de Florianópolis, de São José, na verdade. Então, realmente eu fiquei surpreendido pelo convite, então isso é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito e está sendo visto, né? Então, eu não seguia eles, então eles já acompanham o meu trabalho ali. A gente tá de olho em tudo, tá, Fábio? Todo mundo que tá fazendo um negocinho legal, a gente tá procurando aí, porque hoje, cara, realmente o mercado precisa de mais profissionais como vocês, fazendo o que vocês têm feito, trazendo, né, boas práticas que a gente tanto fala, mas dificilmente vê sendo executada. Essa é a grande verdade. Exatamente. Boa. Luquinha. Eu sou o Lucas Ribeiro, muito obrigado também por estar aqui junto com vocês. Para mim, primeiro podcast que eu participo, então a gente fica um pouco nervoso. Mas a minha experiência no mercado imobiliário já há 4 anos aí tem sido muito proveitosa. É algo, para mim, é o que eu sempre quis fazer, né? Desde quando eu me entendi de fato, que acho que esse é um assunto que a gente vai abordar depois aí. Eu percebi que eu nasci para fazer isso. Então é o que eu nasci para fazer e é o que eu amo fazer. É o mercado imobiliário. Pô, que legal. Acho que até anotei aqui, tá, Lucas? Depois eu quero falar disso, porque acho que o estigma do corretor é muito aquele profissional que não deu certo, né, cara? Exato. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, deu tudo errado, eu vou virar corretor. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho alguns em casa, né? E essa foi a trajetória. Mas antes da gente entrar na pauta da nossa conversa e trazer a temática, eu gostaria de chamar um videozinho institucional aí do nosso patrocinador oficial, que é a B Fabriani, uma incorporadora que está há mais de 8 anos no mercado, oferecendo soluções, né, focadas em design, atuando em alguns mercados bem particulares, como Itapema, Florianópolis, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, também com foco em expansão. Então, gostaria que a gente passasse o videozinho, pode ser? There are things in life that change, grow, and blossom with time. Investment is one of them. Because value is built with time, with safety, transparency, and soundness. And there is no better company to take care of what is important for you than one with decades of experience in real estate development and investment. Experts who value integrity, balance, opportunities, people, and the planet.
Então, só para convidar aqueles que assistiram o vídeo e querem conhecer um pouquinho mais sobre a B. Fabriani, corretores, profissionais do mercado, fica o convite para conhecer um pouquinho mais o portfólio de produtos. É uma incorporadora que foca muito em produtos de alta rentabilidade, inclusive falo aqui como cliente B. Fabriani também, e recomendo fortemente. Foi um dos motivos que nos levou a seguir com uma parceria, né, Gabi? Tá? Mas então fica aí o convite. Se você é um profissional do mercado e ainda não conhece o portfólio de produtos que a B. Fabriani oferece, acredito que vocês precisam dar uma olhadinha. Inclusive, fica aí o convite para os colegas da mesa, Show. porque Com certeza. depois a gente vai falar um pouquinho mais de como é que a gente pode trazer isso para o contexto de vocês. Galera, trazendo então, como eu mencionei ali para o Luquinhas, né, a pauta para a nossa temática. Quando eu e a Gabi a gente estava organizando um pouco o objetivo e o escopo, a gente entendeu, até pelos nomes que a gente estava pensando em trazer, a necessidade de falar um pouquinho mais sobre carreira, especialização. Então eu gostaria de abrir um pouquinho trazendo a percepção da construção de carreira de cada um de vocês. Para muitos, né, a gente olha às vezes e fala, pô, 4, 5 anos no mercado imobiliário é pouco tempo, mas dada a experiência e os cases que vocês já construíram dentro desse período, isso demonstra que vocês têm feito coisas muito legais acerca disso. Então gostaria de pedir um breve resumo assim da carreira, começando aqui pela Keila, pode ser? Com certeza, Boa. vamos lá. Então tá, Keila, conta pra gente aí. Então, eu iniciei no ramo imobiliário, eu sempre falo que eu não sou corretora de imóveis há 5 anos somente, eu não estou no ramo imobiliário somente há 5 anos. Eu considero que eu iniciei com meus 20 anos. Por quê? Porque quando eu tinha 20 anos, eu já fazia faculdade de Direito, e os meus pais moravam no exterior, e eu comecei a verificar imóveis para eles aqui. Então, eles compraram alguns imóveis aqui, e eu administrava para eles. Cuidava de aluguel, compra, reforma. Ali começou o meu envolvimento no ramo imobiliário. Fiz faculdade de Direito, finalizei. Com 23 anos, iniciei como carreira de escrevente notaria, escrevente em um cartório. Então, trabalhei 11 anos como escrevente. Dominava a documentação imobiliária, tudo. Porém, quando eu estava lá com os meus 34 anos, eu pensei, peraí, não dá mais para eu ficar aqui. Vocês imaginam, eu sou uma pessoa extremamente dinâmica e comunicativa, né? Eu acho que os 3 aqui da mesa me conhecem. E meu trabalho era burocrático. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Sempre vendi de tudo, tá, Chico? Eu vendia natura, eu vendia lingerie, eu vendia artesanato. Então, tinha ali a minha habilidade em vendas e também conhecimento em direito imobiliário. Juntei os dois. E daí surgiu a Keila DB em corretora. Não Boa. foi uma transição rápida. Legal. Tá, eu acho que isso é bem importante falar, que muita gente, como a gente estava conversando, vou entrar no ramo imobiliário, vou ser corretor, vou vender muito, até porque a gente teve um boom aí depois da pandemia, muitos viraram corretor, né? Não deu certo em nada, vou virar corretor. Não foi assim, então foi passo a passo, eu levei ali 10 meses, do momento que eu falei, vou fazer o curso de corretora, iniciei o estágio e realmente vou pedir demissão. Então teve todo um planejamento em termos de me conhecer, autoconhecimento é fundamental. Legal. Né? Eu sempre falo isso, quer fazer transição de carreira? Se conheça primeiro. E planejamento financeiro para dar o start ali na nova carreira. A gente falou bastante disso no nosso primeiro episódio ali do podcast, da necessidade do profissional de alta performance do mercado imobiliário ser uma pessoa financeiramente organizada. Exato. Porque, Exatamente. enfim, a gente entende que o mercado imobiliário ele é sazonal, pelo mais que existam boas fases, a gente sabe que existem ciclos de baixa, né? Tem até um cliente nosso ali na Bloco que fala, né? Eles trabalham com imóveis de altíssimo padrão na região de Balneário e Itajaí, e eles falam, cara, sempre que a gente traz um corretor, a primeira coisa que eu pergunto para esse corretor, né? Que eles chamam lá de especialista imobiliário, tu tens condições de se manter sem ganhar R$1 por 12 meses? Se a resposta for não, tu já não está preparado para trabalhar com isso. Então, mas Keila, Exatamente. tu fez essa transição, se organizou, e daí depois por onde é que tu passou? Conta um pouquinho aí do... Logo que eu pedi demissão, né? Então já estava, como a gente falou, já tinha todo um planejamento. Por mais que eu seja muito assim acelerada, eu sou planejada, né? Acelerada? Eu sou bem acelerada. Então eu fiz todo um planejamento, comecei como numa imobiliária pequena. Em 2 meses eu já havia feito 3 vendas. E aí eu pensei, eu tive um convite para ir para uma das maiores construtoras de São José, me senti muito honrada, assim,
vamos lá. E eu fui para essa construtora, que foi uma escola para mim, sou muito grata, são ainda grandes parceiros meus. Fiquei 2 anos, então, focada ali na parte de corretora de uma house, né? Que é muito diferente do que eu vivi depois numa imobiliária. Então, foram 2 anos em uma construtora, quase 2 anos trabalhando como corretora em uma imobiliária. E agora, há 3 meses, né, ainda vai fazer 3 meses que eu tô como corretora autônoma. Então, assim, ó, não foi uma jornada do dia pra noite. Boa. Né? Então, como eu falei, eu considero que começou lá nos meus 20 anos. Então, são quase 20 anos aí de caminhada. E tudo isso, hoje, eu vejo que, na verdade, eu não fiz só uma transição de carreira. Eu fiz uma progressão de carreira. Legal. Porque eu utilizo ainda tanto a parte de documentação imobiliária de cartório, eu utilizo toda a parte de conhecimento em direito no meu dia a dia. E essa é uma história interessante, assim, porque tu começou do processo de trás para frente, né? Tu não captou primeiro o imóvel para daí depois empurrar. Tu entendeu todas as nuances burocráticas que, na minha visão, o processo, a jornada, ela tem várias etapas, né? E acaba que do meio para o final envolve muita burocracia. E é comum, às vezes, a gente chegar a conversar com corretores, profissionais do mercado, que não têm entendimento das nuances burocráticas de fato. Então, acaba sendo um grande diferencial, porque é aquele momento que, beleza, eu decidi qual imóvel eu quero, eu sei agora que, beleza, eu tenho um capital para dar de entrada, mas o que isso vai implicar? O que pode ser? E eu, como cliente Keila de bem, né? Foi uma das coisas que me ajudou bastante, assim, dentro desse processo, trouxe bastante segurança, em que tu trouxe assim, não, tu pode fazer assim, assado, ir para esse caminho, para o outro, vai dar certo. Então, essa relação também, ela é muito sólida e ajuda bastante. É porque o burocrático, ele acaba fazendo parte da venda também, né? Totalmente. No momento que não sabe o burocrático ali do processo, automaticamente o cliente já vai ficar inseguro, né? Totalmente. Tipo, se ela não soubesse administrar essa parte do burocrático, tu já ficaria inseguro. E eu acredito que tu seja mais metódico, né? Já deu para perceber, já? Não, mas justamente, é uma venda de confiança, né? Indiferente qual que é o contexto. Vai criando confiança. No teu caso, né, Fábio, trabalhando com alto padrão, tu trabalha com pessoas que têm disponibilidade, muitas vezes, de expor altos tickets, tem uma condição. Mas mesmo para essas pessoas, se tu não transmitir segurança, né, e autoridade, a venda não vai acontecer, né? Mas antes da gente também entrar e aprofundar mais nessas pautas, apresenta aí, conta um pouquinho da tua trajetória, Fábio, para nós, por favor. Vamos lá, então. Eu tô aqui para quebrar regras, tá? Já vou fazer um ponto aí, chave aí, totalmente diferente da Keila. Eu comecei no mercado imobiliário através de um louco num puff, como eu já falei num outro podcast aí. De um quê? Um louco no puff. Um louco no puff? Nossa, maravilhoso. Nós tivemos um diretor aí, eu e o Lucas, um cara extremamente competente. Então, tava passando, acho que na época era Facebook, e eu tava passando lá e vi um cara falando de altos ganhos no mercado imobiliário. Aí eu tinha uma renda estável, né, não confortável, né? Tipo, eu era vendedor de carros, 13 anos no mercado de automóvel. E ele estava convidando para fazer entrevista, que tinha alto poder de valor, né? E eu já estava descontente porque eu sempre recebia aquele salário todo mês, acomodado, né? E então eu fui lá, fiz uma entrevista, daí eu perguntei para ele, tá, mas não tem, fiz com o gerente dele, né? Mas não tem salário fixo, não tem 13º, não tem nada. E quando eu voltei para casa, né, daí eu expliquei a situação para minha mãe, né, na época. Fui na casa da minha mãe, expliquei a situação. E ela falou, tá, mas tu tem os filhos pequenos, tu tem uma vida para tocar, tu não pensa nisso? Não, eu vou arriscar. Então, eu já vou quebrar as regras aqui, tá? Eu não tinha alto poder de fôlego para trabalhar 12 meses. Não vou te dizer que foi sorte, foi trabalho. Tá? Legal. O trabalho foi uma consistência de tudo que eu fui fazendo, tudo que eu fui sendo resiliente. Comecei aqui na Palhoça, numa imobiliária, que eu tenho muito carinho, muito apreço. Eu gosto muito, assim, eu falo até... Quando eu saí da imobiliária, ele ficou meio bravo comigo, mas hoje ele já está superado, a gente se abraça, a gente... Inclusive, quando foi a inauguração da nossa imobiliária, ele foi lá, ele que fez deu o start, né? No começo do negócio lá, para me entrevistar. E sou grato por tudo que ele fez por mim, independente de qualquer coisa que tenha acontecido nesse meio do caminho. E falando um pouco de fôlego financeiro ali, comecei bem, assim, com um dinheiro limite de negócio. Não vou te dizer que foi né, 100% assertivo, foi o risco, né? Passei dificuldade,
né? Fiquei cheio de dívidas, acabei com os meus cartões, enfim, mas sempre mostrando algo que eu queria idealizar, de um sonho, de algo que eu acreditava, né? E só eu acreditava naquele meu sonho naquele momento. Eles queriam me introduzir no mercado, como é que vou expressar bem aqui? Pode ser que eu expresse mal, de menor valor. Só que eu Mais queria popular, assim, né? Só que eu queria me posicionar no mercado de alto padrão. E daí muitas vezes me chamaram de maluco dentro da imobiliária, inclusive minha gerente. Falei assim, não, cara, tá louco, tá escorrendo errado, não é assim. Tem que começar de baixo, ir pra cima. Mas aquilo aí não foi questão de soberba do negócio que eu queria, tipo, não, o cara quer começar num alto padrão porque o cara tá sendo soberbo, o cara quer... Cara, foi um sonho meu, uma iniciativa minha, era aquilo que eu queria, aquele era o meu foco, aquele era o meu objetivo, e por aí a gente foi construindo aí gradativamente até se tornar o que a Casa de Luxo se tornou hoje. Legal. Referência no mercado de Florianópolis, e quero tornar ela aí referência no mercado do Brasil. Né? Bacana. O que é? E eu tive são histórias diferentes, né? Eu tive esse contato com o mercado imobiliário aqui quando eu vim para cá em 2019. Eu sou natural de Santos, nasci em Santos, litoral de São Paulo, um lugar que eu sou apaixonado também. O lugar dos prédios tortos lá, né? Os prédios tortos lá, conhecido mais como... Mas é a maior orla que tem do Brasil, né? Maior orla do Brasil, enfim. E desde pequeno eu sempre tive esse contato com vendas, mas sem saber que era venda. Até uma das características que eu coloquei no perfil, quando a gente foi publicar lá no site do Instagram da imobiliária, fazendo uma autoavaliação e lembrando de tudo que aconteceu. Desde pequeno eu sempre fui aquele que os amigos sempre falavam, cara, eu quero comprar tal coisa, o que eu compro? E aí eu era curioso. Cara, eu já ouvi falar que isso aqui é melhor. E eu sempre ia ajudando os amigos, ajudando. E eu comecei no mercado trabalhando como CLT, mas é aquilo como eu falei, né? Quando eu me conheci, eu entendi que eu nasci para isso. Por quê? Porque desde pequeno eu sempre falava, quando eu ganhar X, eu vou comprar vários imóveis, vou viver de aluguel e não sei o quê. E nem imaginava, achava que aquilo... E quando eu trabalhei muitos anos no período CLT, eu nunca gostava daquilo. Aquilo me prendia. Ficar preso dentro de uma sala era algo horrível para mim. Eu não conseguia ficar... Aquela coisa de você trabalhar o dia inteiro, 8 horas por dia, dentro de uma sala, trancado ali dentro, para mim era horrível. Por isso que eu sempre falo, né, que conforto é relativo, depende do que é conforto para cada um. Então, para mim não era um desconforto ficar dentro, legal. Porque eu ia falar, tô perdendo o dia inteiro aqui, eu não tenho liberdade, o dia tá passando. Às vezes eu queria ficar na janela, pelo menos para ver a rua um pouco, porque aquilo me prendia. E aí eu quando vim morar para cá, comecei no ramo automotivo também, que é um mercado que sou apaixonado por carros, mas quando eu comecei a trabalhar no ramo automotivo, eu também tive a oportunidade de ir para vendas, e aí foi quando surgiu a oportunidade também, onde eu e o Fábio nós nos conhecemos, que foi nessa imobiliária. E essa transição, ela é uma decisão difícil, porque é exatamente nesse ponto da segurança. A gente, até mesmo naquela pirâmide lá, pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow, isso. A segurança é um dos pontos principais que a gente busca. E quando eu tive essa oportunidade, eu, com uma vida mais cristã, primeiro eu fui buscar Deus, pedir direção para Deus, para ver se era aquilo mesmo ou não. Depois eu falei com a minha esposa, porque todas as nossas decisões refletem dentro da nossa casa. Então eu falei, olha, eu tive essa oportunidade, o que você acha? Porque, querendo ou não, nós temos filhos, né? Então tudo aquilo que a gente vai fazer vai refletir na nossa família. A gente precisa pensar nisso, porque é como você falou, tem muita gente que diz que eu não dei certo na vida, eu virar corretor. Tá, mas tu sabe que a venda pode acontecer em um dia como em um ano. Exatamente. Tem muitos corretores aí que a gente conhece que demorou quase 12 meses para fazer uma venda. É uma decisão difícil, né? Exato. E como é que fica a tua família? E como é que fica o financeiro? Entendeu? Então, assim, às vezes a primeira venda é fantástico, mas e a continuação daquilo? Né? Não existe uma garantia que tu vai vender todo mês, exatamente, né? Então, não existe. E aí eu peguei, conversei com ela, minha esposa é fantástica, ela me apoiou. E aí, para ter um pouco mais de segurança, fui conversar com o meu pastor. Falei, pastor, é o seguinte, teve essa oportunidade assim. E aí a gente conversando, não, então vai lá e tal. E aí, graças a Deus, no primeiro mês eu consegui fazer minha venda. Foi uma venda muito bacana. Entregando panfleto na época. Legal. E é engraçado que eu estava aqui na Pedra Branca, entregando panfleto para essa cliente,
que morava lá nos ingleses. E eu vendi lá nos ingleses para ela. Lembra? E foi assim. E aí depois eu trabalhei lá durante 2 anos praticamente nessa imobiliária. Depois eu segui minha carreira um pouco mais solo. Que aí eu fui entender todo o processo burocrático, administrativo, tudo. E aí eu tive a oportunidade aí de trabalhar agora junto com o Fábio na Casa de Luxo para, de fato, dar continuidade ali no segmento que eu já quis trabalhar, que era o alto padrão. Legal. Acho que tem uma intersecção bem interessante aqui nas histórias. Obviamente o Lucas falou, né? Cada um tem a sua. O Fábio mencionou que a dele é a mais diferente de todas, mas o cara do Puff, né? O cara do Puff. O cara do Puff. Muito grato por ele. Então, mas eu acredito que a grande intersecção é que vocês, desde o início, tinham clareza de que não é algo mágico e fácil. Exato. Né? Eu vejo que, inclusive, falo de amigos, tá? Que se vislumbram, né? Porque quando tu faz conta, parece lindo, né? Tipo, tô falando da venda de um imóvel de 1 milhão, vai sobrar 50 mil pra mim, né? Mais ou menos. Exato. Daí tu começa a ver que vai ter um agenciamento, vai ter uma parceria, tem imposto. Essa venda às vezes acontece uma vez no ano, então teu salário que era 50 mil numa venda tem que ser diluído em 12 vezes. Exato. Exatamente. Então isso traz um impacto pra tua família. Aqui todos são casados e têm filhos, né? Então, nossa, o que é isso? Tá lá vindo um boleto, tá vindo comida que tem que comprar, aluguel, prestação de casa. Então, acho que o primeiro ponto é planeje-se, né? Talvez a dica que a gente tenha que trazer é... E eu sempre gosto de trazer um aspecto que envolve bastante alinhamento e expectativa, né? Quando as expectativas estão alinhadas, as coisas tendem a fluir melhor. E eu acredito que não cria a expectativa de que, assim como os 3 que estão aqui, vocês vão vender no primeiro mês. Vai acontecer de uma hora para outra. Sim. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas isso não é uma realidade. Então, quanto mais preparado você estiver, melhor, Exatamente. né? Chico, só para pontuar Claro. o que o Lucas falou sobre o apoio que ele teve da esposa, e eu também tive muito apoio do meu esposo desde o início, sabe? E também com relação à fé, de também buscar Deus, o que Deus quer para mim, eu tenho isso muito forte, e sempre quando alguém tá sentado comigo eu falo, eu sou uma mulher de fé, então eu vou tentar e eu acredito que Deus está na frente, ele vai me mostrar. Mas tem algo que eu quero pontuar aqui sobre quando eu fiz a transição de carreira que marcou muito a minha vida, que foi uma frase que o meu pai me falou, e eu sempre lembro, meu pai, ele é um comerciante, assim, no sangue, sabe? E até hoje ele cuida dos aluguéis dele, eu falo que ele é um corretor sem crescer. E quando eu lembro... ele é extremamente comercial, assim, eu sou bem fã dele. E aí eu lembro que o dia que eu fui convidada para fazer o estágio... Já passa o endereço. Vamos denunciar ele? Não denunciei ele, por favor. Não. Mas ele não vende, ele só cuida de aluguel. Então, eu fui convidada para fazer um estágio em uma grande imobiliária aqui, eu ainda trabalhava no cartório, e eu fiquei muito empolgada com aquele convite. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar desempregada? Eu já tenho um estágio para fazer. E eu cheguei na casa dos meus pais e eu falei, pai, eu vou pedir demissão. Ele assim, tá, mas o que aconteceu? Assim, pai, foi meu mesmo caso. me convidaram para trabalhar numa imobiliária aqui, então eu não vou ficar desempregada. Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, ó, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Tenha coragem. Tenha coragem, porque olha, se eu não tivesse tido coragem, com um pouco menos da tua idade, eu estaria hoje aposentado, ganhando um pouco mais de um salário mínimo. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, ó, então eu vou à luta. E ele é um grande incentivador. Então, sempre quando às vezes eu tô olhando assim, ó, coragem. Ele olha pra mim e fala, coragem. Então, assim, a gente tem que sim ter todo esse planejamento, mas também tem que ter essa coragem. E quando a gente tem o apoio da família, tudo fica com certeza muito mais fácil. E Deus no caminho. Com certeza, sempre na frente. E uma coisa que você estava falando, é exatamente isso, sobre a venda, quando você faz a venda, pô, recebi 50 mil, que bênção. Automaticamente tu acha que aquilo vai ser todo mês? Só que... Meu salário fixo agora tá entrando, né? Pô, mês que vem então vai. Só que e esse planejamento, ele é extremamente importante, porque querendo ou não, conforme tu vai ficando mais apertado, isso vai refletir na venda. E o cliente sente. Exatamente. Perfeito. O cliente sente. Porque às vezes tu vai ficar naquela, e aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar? Então, e o cliente começa a sentir, opa, peraí, esse cara tá me impressionando por quê? Né? Por que ele tá querendo fechar logo? Tem alguma coisa de errado? Porque, querendo ou não, a primeira barreira é da desconfiança. A gente não confia em todo mundo. Então, primeiro é como você falou, né? Primeiro o cliente, ele compra a gente. Depois o imóvel. Para você comprar com a Keila, você sentiu confiança na Keila para comprar o imóvel com a Keila. Não, a Keila me transmitiu confiança, eu vou depositar minha confiança nela e eu vou comprar. Às vezes a gente paga mais caro pelo atendimento. Às vezes é assim, eu vou numa loja, eu já sei onde eu vou comprar.
Por quê? Porque o vendedor me entendeu. Exatamente. Ele me entende. Então eu vou comprar com ele. Ah, mas aqui é mais caro. Pô. Mas eu tô seguro. E Exatamente. existe uma consultoria de vendas que eu uso bastante como referência, que é o Winning by Design, do Jaco van der Koje, né? Esse cara foi um dos fundadores e eles desenvolvem alguns... Bom, quando a gente fala de técnica de venda, a gente fala que principalmente para vendas complexas, como é o nosso caso, o melhor modelo de vendas para ser aplicado é o modelo de vendas consultivas, né? E o processo de uma venda consultiva, ele tem um pilar fundamental, que é o engajamento que tu tem com a pessoa. Então, o nível de relacionamento. Então, essa questão que tu traz, assim, né, Lucas, é contra-intuitivo ao aumento desse engajamento. Porque tu tá lá, beleza, tu se conecta, tu conhece, tu se relaciona, tu manda imóveis, tu conhece a família, tu sai pra jantar, tu vais criando uma relação com Uma relação de confiança. uma relação de confiança, até que chega um momento lá que, tipo, aquele teu potinho dos 50 mil chegou nos 5, tu sabe que tu não vai passar mais um mês com esse Exato. dinheiro, e daí tu começa a pegar aquele cliente pela mão e falar assim, pô, mas e aquele imóvel que eu te mostrei mês passado? Vamos? E daí essa pressão vai recuando a pessoa. Então toda aquela progressão de engajamento, aquele rapport que tecnicamente a gente acaba criando com a oportunidade, vai lá pro espaço e a gente acaba ruindo muitas vezes uma negociação. O Fábio tem uma história interessante que foi que a gente... A cara do Fábio tá ótima, né? Cara, como assim? Eu tenho uma... história é essa minha que tu sabe? É porque eu falei que o podcast era dele. Não, pelo amor de Deus. Não, mas- Conta essa história pra mim, né? Não, mas o Fábio tem uma história interessante que é Tem vários exatamente isso insights aí legais. sobre a venda. Né? Por exemplo, o Fábio trabalhou no ramo de carro, no ramo de roupa, começou trabalhando com roupa por tá certo falando tempo. do cliente. Eu posso falar, posso abrir o cliente aqui, porque o cliente ele gosta e o cliente é o Jean, mas pode dar continuidade. E é engraçado, e como a gente estava falando, né? Primeiro o cliente compra. Sim. O cliente comprou com o Fábio quando o Fábio trabalhava com roupa. Em 2006. Aí depois o Fábio foi Vender carro. vender carro, ele comprou carro com o comprou Fábio. carro comigo. E aí agora o mês passado o Fábio vendeu uma cobertura para ele na Sims e o mesmo cliente. Ou seja, a trajetória e a carreira, o cliente acompanhou todo esse processo. E os dois parecem, você olha, cara, se abraça, se beija, se abraça e tal. E a gente não se vê né? frequentemente, uma Exato. vez ou outra. Mas tá? sempre que se vê, tem um vínculo bacana, Tem um vínculo, né? Tem a reciprocidade dele, o carinho, o respeito pelo meu trabalho, né? Pela minha pessoa, pelo caráter, né? Eu acho que a clareza das situações, né? Porque se eu fosse uma pessoa que não fosse clara lá no começo com o carro, porque isso acontece muito, É verdade. né? Normalmente ele não, tipo, não teria esse vínculo comigo até agora em 2023. Entendeu? Então, e por coincidência, ele me segue nas redes sociais, ele acompanha, mas ele sempre comenta, ele tem uma empresa, uma multinacional aí. Então ele não, tipo assim, não tem tempo disponível pra, tipo, vamos tomar um café, vamos fazer isso. É sempre no Instagram. Daí, por coincidência, eu chamei ele, vem aqui conhecer meu imobiliário e tal. Ele foi em um café, eu apresentei um empreendimento que era para investimento. É um case, tá? Na verdade, né? Legal. Muitas pessoas vão dizer que é sorte, mas não, é trabalho, não é sorte. É 1% melhor a cada dia. Apresentei o empreendimento para investimento, ele gostou. Foi no outro dia lá. Só que o empreendimento, o valor era tipo, um pouco mais baixo, porque seria um investimento futuro para ele ter o imóvel ali e ter uma renda, né, fixa depois, quando estivesse pronto. Depois de 2 dias ele mandou para mim, reserva a cobertura. Daí eu liguei para ele, como assim? Não, reserva a cobertura, vou ficar com a cobertura. Não, já falei aqui, não sei o que, vou ficar com a cobertura. Assim, Ok. vamos lá? Tá bom, né? Vai fazer o quê? Vamos em frente. Já que tu quer. Então, mas o que eu quero dizer com isso aí foi construindo a confiança dele, mas não Legal. uma confiança tipo assim, de um dia para o outro aconteceu, não. Foi a resiliência, Animal foi a isso, clareza, foi as coisas que eu fui mostrando para ele do meu dia a dia que ele passou toda a confiança. E esse é um aspecto, Fábio, eu vou aproveitar o teu gancho, que eu bato muito na tecla. Quando a gente fala de mercado imobiliário, né, tipo, principalmente com a ascensão do marketing digital, a gente fala muito de lead, qualidade de lead, qualidade de lead. Estatisticamente, óbvio, isso varia bastante de acordo com o modelo de venda. Imobiliárias têm uma taxa de eficiência maior, mas vamos falar que a cada 100 leads a gente vai vender para 1 a 5. Exato. O que eu faço com aqueles outros 95 que não compraram?
Eu me relaciono, eu mantenho Exatamente. contato. E, Exato. além disso, as pessoas que compraram comigo eu mantenho. Então, a grande estratégia que eu falo e o grande pilar básico para alguém que quer fazer ter uma boa eficiência em vendas no contexto do mercado imobiliário é estabelecer um relacionamento. Aí eu chego nas operações e pergunto, cara, quando foi a última vez que tu falou com aquela pessoa que visitou tal imóvel? Ah, não falei? Porque ele não quis comprar. Qual foi a última vez que tu perguntou como é que tá sendo a experiência de um cliente teu? Ah, pô, não falei porque passei lá pra construtora, recebi minha comissão e tchau. Né? Qual que foi a última vez que tu pegou aquele curioso, né, que é o grande vilão do mercado, aquele cara que só queria tabela, né? Me passa o Sim. preço. Cara, quando foi a última vez que tu perguntou pra ver se ele já não estava num outro momento de compra? Se ele já não estava mais preparado pra visitar? Se tem alguma coisa que tu pode fazer? Então, acho que esse trabalho, né, esse caso de sucesso, ele acaba sendo um exemplo muito bacana sobre isso, né? Tem outras, tá? Ah, não. Aí a gente vai falar Não, a gente vai falar. São umas 4 horas aqui que a gente tem pra conversar, né? É só isso? Tem cerveja? Não, aí meio-dia nós vamos ali no mercado e nós compramos, tá? Mas legal. Eu só queria puxar um ponto, Só assim... deixa eu pontuar, Claro, por favor. por gentileza. Já que tu tocou no assunto dos leads ali, às vezes os leads estão até dentro do nosso telefone, tá? Na Com nossa certeza. rede de relacionamento. Nossa rede de De um relacionamentos. cliente que tá ali parado, ou de uma pessoa... Quantas pessoas que tu... Tipo assim, ó, deixou de falar nesse meio tempo, nesse percurso aí, vamos supor, né? Que, pô, tu trabalhou com vendas, automaticamente vendas a vida toda. Vendas a vida Sim. toda. É o que eu falo sempre pros meus corretores, né, hoje, né? Não são muitos, mas eu tenho alguns lá. Então, o relacionamento tá dentro do teu telefone. Às vezes tu tá esperando um lead quente de uma pessoa que tu não, tipo assim, ó, nunca viu na vida, mas esse lead quente tá dentro do teu... Da tua base, Exatamente. da tua base de dados, pô. Sim. Tu pode fazer um bom dia, igual o Jean, sempre mantendo, sempre mantendo. A Keila tem Aconteceu a venda. A Keila tem um caso de sucesso também sobre Tenho, isso, né? tenho. Ela postou um imóvel numa segunda-feira. Maravilhoso imóvel, tá? Inclusive. É verdade. Aí parece que os caras já quiseram tudo reservar e 3 dias depois estavam fazendo reserva e mandando... Não, já estava com reserva. Eu falei assim, ó, se essa reserva cair amanhã, a gente tá indo visitar. Fomos visitar, sentamos num café, assim, é agora. Né? Porque eu sempre falo que nós, como corretores de imóveis, a gente tem esse momento do cliente, a gente tem que entender o momento dele. E muitas vezes dali a gente já leva, como foi o caso, né, no nosso caso, já leva para um café, já coloca no papel, vamos fazer assim, 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 vamos para cima e vamos. Eu falo que nós somos grandes articuladores, Exato. né, porque eu faço a conexão do vendedor com o comprador. E ali no momento a gente já coloca muitas vezes um correspondente bancário para já fazer uma simulação na hora e depois seguimos até o final. Então nós somos grandes articuladores de Exato. negócios, né? Esse é o nosso papel aí de corretores de Eu vou imóveis. te falar que hoje, né, assim, ó, eu não tenho medo de concorrência, eu sempre mostrei parceiros de negócios, né? Exatamente. Muitas vezes a Keila apareceu lá no meu perfil, outros corretores também. Quando o cliente se identifica contigo e com o teu mercado, cara, ó, bateu com a Keila, bateu... Cara, qualquer corretor pode bater lá e falar, não, eu tenho empreendimento assim, vou fazer. Ele não vai, ele vai comprar com ela. Não Ótimo. adianta. E Isso aí é fato. eu acho que esse é um estigma, a gente até bateu bastante nessa tecla, né? O mercado, ele acaba sendo muito arisco, onde, pô, eu tô aqui com 3 corretores e se fossem corretores tradicionais, talvez falassem, pô, vou dar uma segurada no que eu tô falando, porque daqui a pouco o Lucas vai estar copiando, vai estar o Fábio julgando, a Keila vai estar... Não sei. Eu sou sem filtro, tá? Eu também. Eu sou com filtro. Eu sou sem. Mas a gente bateu muito nessa tecla, assim, né? Tipo, pô, hoje um corretor que não faz parceria, cara, Exatamente. vai quebrar, cara. Então, tipo, óbvio, além de várias outras coisas, né? Mas, pô, tu tem que estar aberto também pra pegar teus imóveis e compartilhar com colegas. Porque, de novo, é sobre redes de relacionamento. Exato. E o que eu vejo o papel do corretor, né? O articulador eu chamo de intermediador imobiliário. Exatamente. Porque ele fica ali no meio, onde ele precisa conectar aspectos burocráticos, imóveis e pessoas / necessidades. Então vocês têm que fazer um matchmaking, né? Uma conexão dessas 3 equações para que vocês viabilizem O melhor negócio. o melhor negócio. Uhum. Óbvio, eu acredito que esse negócio ele sempre começa
através da curiosidade genuína sobre a necessidade da pessoa que está procurando vocês. Isso mesmo. E sempre eu pergunto nos cursos e capacitações que eu dou para corretores, qual que é o superpoder, né, de um bom corretor, na minha visão? Eu acho que é a capacidade de identificar problemas, é a curiosidade que ele tem. Exato. Porque muitas vezes eu vou chegar para vocês e vou falar assim, Lucas, eu tô a fim de comprar um imóvel. A primeira coisa que um corretor tradicional faria é assim, cara, então legal, ó, eu tenho esse imóvel, eu tenho esse imóvel, eu tenho esse imóvel, cara, qual que tu quer? Porra, uma merda com isso, entendeu? Exato. Tipo, tá completamente desalinhado com o que deveria ser feito dentro de um contexto consultivo. Então, antes mesmo de eu apresentar um imóvel, eu deveria entender, cara, o que tu tá buscando? Me Exatamente. conta mais onde tu mora hoje. Me fala um pouco mais sobre a tua rotina. Quais são os desafios? O que tu gosta? Se eu te desse uma... Cara, eu adoro fazer essa pergunta quando eu tô em... Óbvio, o meu mercado é um pouco diferente do de vocês, né? A gente na Bloco vende para incorporadoras, mas a gente se conecta muito com as vendas das incorporadoras para o público final. Exato. E também já trabalhei fazendo o que vocês fazem. E, cara, eu gostava muito, inclusive quando eu tava falando com pessoas que estavam buscando imóvel, tipo, perguntar assim, cara, se eu te desse uma varinha mágica agora, o que tu mudaria no lugar que tu mora? Cara, as coisas que saíam disso eram bizarras. Legal, hein? Né? A ponto, às vezes, de, tipo... Porque naquele momento tu vais entender o que é crucial pra pessoa. Porque, às vezes... A necessidade dela. né? Porra, às vezes tu vai falar, pô, eu tô perguntando, o que tu tá buscando? Eu vou falar 2 quartos, 2 banheiros, eu quero uma área comum bacana, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na prática, cara, o que é essencial pra aquela pessoa? Prioridades, né? Né? Tipo, porque... aquela, né? Exatamente. A gente conversou bastante, né? Beleza, entendi a necessidade. Agora eu tenho que ir pro mercado buscar um imóvel. E eu sei que não vai existir um imóvel que atende 100% das necessidades. Exatamente. Porque minha necessidade qual que é? Eu quero um imóvel grande, barato, numa localização incrível, que eu De tenho que preferência dar... semi-imobiliário. Não, totalmente Muitos. imobiliário. Ou Frente mar. totalmente. Frente mar. E do jeito que eu quero. Daí, porra, onde é que tá esse imóvel? Em Campinas, vista livre. Permanente. Permanente. Não, tá louco, né? Beira-mar ali sem pagar laudêmio. Não existe isso. Então, então, assim, é uma questão da concessão. E daí, a partir desse entendimento, tu vai se apoiar principalmente no que é inegociável para a pessoa. Exatamente. E, obviamente, então eu vejo que a curiosidade é um aspecto fundamental e eu percebo que vocês 3 aqui, contando sobre a jornada, vocês sempre foram curiosos e inconformados. Até porque, talvez o que te proponha, né, continuar com esse bom relacionamento que tu trouxe dessa pessoa que tu vendeu roupa lá atrás, é porque tu conseguiu entender bem as necessidades que ele tinha naquela tua primeira venda, né, Fábio? E consequentemente, daí trazendo o que a gente conectou ali anteriormente, fazendo um bom trabalho de relacionamento, né? Então acho que isso daí, na minha visão, é um superpoder. E uma segunda dica que a gente tem que deixar para os corretores que estão nos escutando: sejam curiosos, perguntem muito, identifiquem. Não é porque a pessoa é só uma curiosa, né, que ela não é um potencial cliente. Jornada de compra em média, vocês sabem quanto tempo leva por estudos do DataZap, se vocês fossem chutar? 6 meses, né, se eu não me engano. Vamos lá. Vou falar 6 meses Eu também. adoro essa pergunta porque... Mas é mais, né? É mais. É mais. Sim. 1 ano e 2 meses. A jornada de compra como um todo, tá? Por estudos do DataZap e até algumas análises que a gente fez, ela consiste em 2 grandes etapas. Uma primeira etapa de consideração, que representa 57% dessa jornada. Essa fase de consideração é aquele momento que a pessoa fica assim, porra, eu tô a fim de trocar, mas não sei se eu vou trocar de fato. Meu quarto é meio pequeno, pô, seria legal ter uma piscina. Pô, olha só que legal ter vista mar. Quais são as possibilidades que o mercado me oferece? Exato. Quanto será que custa mais ou menos isso? Essa é meio que a fase de consideração. E é a maior parte dessa jornada. A jornada como um todo a gente vai falar de 27 meses, tá? Considerando. Bastante. Então pega que, sei lá, se eu tenho 100 oportunidades, 100 pessoas que converteram, 57 delas estão nesse momento. Exatamente. Sim. Então, assim, cara, tipo, eu preciso entender bem a necessidade para que daqui a 3 meses eu possa chegar com um imóvel novo na pauta e falar para ela assim, ó, ô querido, olha só a grande oportunidade que chegou ali em Campinas, perto da Igreja Redonda. Exatamente. Mas sabe, puxando um gancho disso que nós estamos falando, eu vou ser um pouco agora, eu vou falar algo que um colega me falou há poucos meses atrás e aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu fiz um atendimento com um cliente foram 17 visitas. Eu tinha certeza que o cliente estava muito fidelizado. Eu disse, não, está só comigo. Então eu vou falar isso para os corretores aqui que estão nos ouvindo, porque eu acho que enquanto mais rápido você entende isso, menos você vai sofrer no mercado imobiliário, né? E aí acabou que esse cliente muito fidelizado comigo, fiz várias visitas com parceiros, inclusive,
comprou um imóvel direto da placa do direto com o proprietário. Fiquei arrasada. Claro, foram muitas visitas e foram 15 dias de muito empenho. E um colega me falou o seguinte: Keila, aprende isso quanto antes. Não existe cliente fiel, Exato. ele falou. O cliente ele é fiel às necessidades dele e ao bolso dele. Então, quanto mais rápido tu for, melhor. E eu digo isso pra vocês. Sei que vai ter alguns clientes nossos, muitas vezes até, né, de longa data, como é o caso desse cliente do Fábio, mas em regra geral, Não é assim o que funciona. cliente Em via de regra, ele não. Não é que- ele é fiel ao dinheiro dele e às Exatamente. necessidades dele. Então, nós, como corretores, temos que entender o mais rápido possível para levar a solução para ele e fechar um negócio. É aquele famoso buscar vantagem em tudo, né? Às vezes ele vai olhar, não, direto pro proprietário, pelo menos eu não vou pagar, eu vou evitar X e aí eu vou me dar bem. É a famosa, e infelizmente, o ser humano é assim, Além né? dessa situação que pode acontecer, que foi o meu caso, também o fato de um outro corretor mostrar um imóvel para ele, tá dentro do valor, tá dentro do que ele quer, ele não vai perder aquele imóvel. Então, assim, ó, eu já tive caso de o cliente falar assim, ok, mas eu quero te pagar a comissão porque tu me atendeu muito bem. Eu falei, não, fecha o negócio lá, é perfeito pra ti. E eu sou muito sincera. Legal. Cara, fecha esse negócio. Fecha, mas eu vou te pagar. Não precisa me pagar, é o meu trabalho. Quando for dar o upgrade, tu vai lembrar de mim. Boa. E é isso que vai acontecer. E indicação, né? Sim, isso, Indicações, e as indicações. que esse é um ponto, acho que fundamental. Você estava falando de lead e às vezes a gente esquece pontos pequenos. Aniversário. Nossa. Aniversário do cliente que você vendeu para ele. Cara, tu tá se fazendo presente na vida dele. Exatamente. Porque quando você vai fazer uma simulação de financiamento, que hoje no nosso caso já é um pouco mais difícil, os clientes hoje no nosso nicho de mercado, eles já não costumam mais fazer financiamento porque é um valor expressivo. Sim. Então geralmente é pagamento à vista ou financiamento direto, enfim, é uma outra situação. Mas eu sempre fazia simulações para cliente e tal, e aí eu já tinha ali a data de aniversário dele. Eu tinha aniversário de casamento, então eu sabia o dia que ele fazia aniversário, eu sabia o dia que a esposa dele fazia aniversário, eu sabia o dia que eles casaram, e eu colocava na agenda, aniversário de fulano. E aí sempre, fulano, feliz aniversário, Nossa. essa data e tal. Então assim, querendo ou não, a pessoa fala, nossa, lembrou de mim? Mas é algo tão simples que tu vai se fazendo presente, é aquela famosa frase, né, quem não é visto não é lembrado, e é realmente uma verdade. Se tu não se faz presente, outra pessoa vai se encaixar nesse lugar. E aí, eu até vendi um imóvel um tempo atrás para uma cliente que foi uma indicação do cliente que eu vendi. Não, fala com o Lucas lá, e aí ela me chamou e falou, Lucas, tô querendo vender meu imóvel e tal. E eu falei, poxa, tu tá querendo vender, só vender, tu quer comprar outro? Não, quero vender que quero comprar outro. Vendi o imóvel, dali já sequencialmente vai outro. Ou seja, é relacionamento. Né? Não adianta. Se fazer presente. Analogia. Desculpa. A analogia que eu sempre faço, tá? Eu gosto muito de comparar o processo de vendas com um atendimento na área da saúde, assim. E acho que o grande ponto, assim, que faz tu ser bem atendido no momento que tu vai procurar um médico, que tu vai para um pronto atendimento, é quando a pessoa se preocupa genuinamente contigo. E eu vejo que muitas vezes o profissional de vendas, ele não... Eu vou falar palavrão, tá? Ele tá pouco se fudendo pra pessoa que tá do outro lado. Com todo respeito tá pouco se fudendo. É verdade, cara. Tipo, tu olha pra pessoa como cifra. Tu vê assim, ó, pô, é mais um cliente que vai me aborrecer. Tipo, tu já tá criando uma série de barreiras. Exatamente. Tipo, pô, é só um curioso, só quer informação sobre imóvel. Tipo, tu só tá vendo coisas ruins sobre aquela pessoa. Tu não tá sendo empático e entendendo o momento da vida dessa pessoa que pode estar passando por um momento de curiosidade. Que faz parte dessa jornada. E eu acho que, cara, o bom corretor, o bom profissional do mercado, ele realmente se preocupa de forma genuína. Como a Keila trouxe, né? Eu vou falar bastante da minha experiência com ela. Pô, Chico, vai dar tudo certo. Eu sei que tu é capaz, sabe? Tipo, eu quero que tu faça o melhor negócio. Eu não tô aqui te oferecendo só porque é o meu, né? Mas porque eu acredito que isso atende às tuas necessidades. Eu fui muito claro sobre. Talvez eu tenha sido até claro demais, né? Mas dentro desse contexto, assim, acho que um grande ponto é que a gente precisa olhar um pouco mais para essas necessidades. Eu sempre comento, né? O coração de qualquer processo, na minha visão, não é necessariamente sobre os imóveis que tu tem. Porque se tu faz bem parcerias, o imóvel tu vai buscar. Então não é sobre qual o tamanho da tua carteira de imóveis, mas o quanto tu sabe daquelas pessoas que tu estás buscando. Só que, obviamente, daí a gente começa a entrar numa pauta que eu quero começar a transicionar, que é a necessidade de criar nichos, né? Porque para tu entender as necessidades, tu precisa conhecer bem daquele público, daquela região, daquele modelo de financiamento,
né, daquele modelo de compra, dos tipos de imóveis que tem possíveis. Até eu tive um diretor numa empresa que eu tive investida, ele falava assim, cara, tu quer vender um projeto, na época a gente falava de análise de dados, tu quer vender um projeto de 5 mil, beleza, tu precisa saber uma coisa. Mas tu quer vender agora um projeto de 3 milhões, cara, tu tem que aprender a esquiar em Aspen, viajar pra Europa, jogar golfe, né? Tem um cliente aqui que é jogador assíduo de golfe. Mas dentro desse contexto, então, tipo, a nuance de tu se especializar em um mercado também te permite poder manter esse nível de diálogo, né? E criar, consequentemente, essa conexão. Exatamente. Hoje a gente sabe que Keila está nichada em um mercado específico, Lucas e Fábio também atuam num mercado específico. Queria que vocês contassem um pouquinho, pode ser agora, vamos começar pelo Lucas, o que acabou te levando a trabalhar com o mercado de alto padrão? Óbvio, a questão de oportunidade, contexto, mas como é que tu enxerga isso sobre benefícios para ti, Lucas, enquanto profissional? Para mim, assim, quando eu comecei, geralmente a gente começa ali no Minha Casa Minha Vida, né, enfim. E não era algo que eu queria. Eu comecei a identificar que eu me dava melhor com um público, que assim, às vezes a gente pondera as palavras para não se parecer, não ficar algo prepotente, né, nem nada disso. Mas eu me senti mais confortável em lidar com um público com um ticket médio maior, porque é mais fácil a negociação, é mais fácil a maneira como você vai transicionar isso, o cliente já sabe o que quer, ele já tem mais consciência daquilo que ele quer, então eu me senti mais confortável fazendo isso. Legal. Atendendo esse público, porque é algo que eu gostava de fazer. Porque não adianta você querer vender tudo, você não vai vender nada. E outra coisa que, assim, não adianta você querer vender uma coisa que você não compraria. Cara, eu falo muito isso. Eu só me tornei um bom vendedor porque eu sempre acreditei... Quer dizer, eu só consegui vender as coisas que eu me dispus a vender porque eu acreditava naquilo. Exatamente. Se chegar um imóvel todo capenga e eu tiver que empurrar para uma pessoa, cara... Eu me sinto mal. Pô, eu me sentia mal. Eu falava, eu não vou vender isso. Às vezes a gente ia agenciar alguma coisa, eu falava, cara, eu não vou vender isso. A minha esposa falava, amor, mas não é assim e tal. Eu falava, cara, mas não dá. Eu vou me sentir mal em vender isso pra pessoa. Porque, querendo ou não, é o sonho dela. Né? Mas, então, não é pra mim. Tu entende? E às vezes é tudo muito contado. Às vezes tava tudo muito contado, aí tu sofria junto, eu falava, não, chega, daqui a pouco eu infarto aqui. Daqui a pouco eu vou infartar. Vou emprestar dinheiro pra ele conseguir dar entrada. Exatamente. Então chega, né, pra mim. Então assim, mas é claro, isso sou eu, né, eu conheço pessoas, a gente conhece uma pessoa em comum que, cara, ela voa no Minha Casa Minha Vida. Sim. É um senhor, ele sabe fazer aquilo. Seu Rubens. Cara, ontem, até só aproveitando um parênteses, eu conheci a gerente trade, falei pra vocês da MRV. Ela falou que tem um corretor de 21 anos que nesse lançamento, cara, vai tirar 100 pau de comissão. Exato. Com certeza. Tipo, porra, pelo amor de Deus. É verdade. Coisa maravilhosa. Não, e é isso, exatamente. Mas ele se identificou com aquilo. E tá tudo certo. Então a gente precisa entender de fato o que faz sentido para nós, porque aí tu vai se sentir confortável e confiante de vender aquilo para a pessoa. Então a partir do momento que eu compro essa xícara, que eu entendo que essa xícara, nossa, eu gostei desse projeto, amei esse projeto, cara, com certeza eu vou falar muito bem dele, eu vou falar diferente. Não, mas tu já percebeu que é assim? Então a forma como eu vou colocar isso para o cliente vai ser totalmente diferente. Legal. Entendeu? E acho que daí a gente já faz uma conexão, acho que quando o Fábio estava apresentando um pouco da jornada, ele falou assim, cara, eu quero alto padrão. Exato. Eu acredito que as decisões, e eu estudo bastante esse processo de decisão, elas podem ter um viés quantitativo, Exato. analítico, mas também tem um viés emocional. Né? E eu utilizo isso no meu negócio diariamente. Então eu posso olhar para o mercado, avaliar onde é que tem a maior demanda, a menor oferta, consequentemente eu posso focar nisso. Não sei se é Minha Casa Minha Vida, não sei se é alto padrão, não sei se é o standard médio, não sei qual é. Mas às vezes eu quero simplesmente falar assim, cara, eu vou contra tudo, contra todos, eu quero trabalhar nisso. Exatamente. Então o nicho, a especialização, ela pode acontecer por uma oportunidade ou por um desejo. Exatamente. Eu acho que, obviamente, tu precisa só ter claro quais que são os desafios e qual que é o jogo que está jogando, né?
para que daí tu consiga construir essas condições de contorno. Mas conta aí pra gente como é que foi essa tua decisão, Fábio, por favor. Sim, ó, nunca foi questão de ego, né? Muita gente achou que, tipo, o cara é soberbo, o cara... Ele quer justamente criar o alto padrão para mostrar para as pessoas que está trabalhando no alto padrão. Independente do seu alto padrão, médio, né, ou uma renda mais baixa, na minha percepção, eu acredito que venda é venda, mas cada pessoa tem que nichar da forma que se achar e se sentir mais confortável, né? Igual o seu Rubens ali, que eu vou exaltar o trabalho dele, porque o trabalho dele é muito bem feito. Legal. Ele é um senhor aposentado, né? Um senhor que já tem uma vida feita, ele é bem financeiramente. Mas ele se identificou com aquilo ali e ele vende super, ele performa super bem no mercado Minha Casa Quantos Minha anos, Vida. Fábio? 60 ele tem? Agora não. Eu não lembro, é mais ou menos isso. Mas Eu assim, tava mentindo aqui, né, seu mas assim, é um cara, nossa, que pra nós é uma o viés referência. dele é isso aí, é Minha Casa Minha Vida, ele tem a facilidade muito boa de lidar com o público, então, cara, ele vende, tipo, teve um lançamento que ele vendeu mais de 35 unidades. Vai cair alguns? Vai cair algumas, mas ele tá ali sempre dando o máximo. E foi o que aconteceu no meu mercado. Tipo, não, eu quero aquilo ali. Eu sei que, tipo, né, é um mercado mais difícil, é um oceano de tubarão. E eu, um anônimo, entrando no mercado imobiliário, ninguém me conhecia, na cara e na coragem, né? Assim, quando somente eu acreditava nos meus sonhos, né? Naquilo que eu queria, naquilo que eu idealizava para mim, naquilo que eu disse, não, futuramente eu quero me ver assim. Só que nada foi fácil, foi construindo 1% melhor cada dia. Exatamente. E foi indo, foi criando nome, e foi indo, e foi indo. Muitas vezes eu fui tirado por forasteiro em Jurerê Internacional. E hoje todas as imobiliárias me conhecem, inclusive fiz visita agora no sábado, uma imobiliária famosa lá, eles procurando parceria comigo. Legal. Eu peguei exclusividade de apartamento lá, então as coisas meio que foram acontecendo e foram mudando. Todo mundo vai ter sucesso no mercado alto padrão? Não sei. Esse sucesso pode continuar, pode ser que amanhã eu não venda, daqui a um ano eu não venda, entendeu? Exato. Então a gente tem que saber onde está pisando, como é que as coisas estão acontecendo. E foi uma transição difícil, todo mundo contra, todo mundo me chamando de maluco. Esse cara é um maluco, tá correndo errado. Esse cara é isso, cara. Só que eu não fiquei dando bola porque as pessoas estavam falando. Eu dei preferência e na continuidade e nas coisas que eu estava fazendo diariamente. Na minha persistência, na minha resiliência, no meu dia a dia. E cada dia eu dava algo mais, enquanto os outros falavam, eu começava. Não sou melhor que ninguém, mas acho que nichei muito bem o meu público. A partir do momento que eu nichei, eu acho que as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Fui me destacando no mercado imobiliário daqui. Até porque, né, Fábio, quando eu tenho uma sócia, tá? Também, Carla Cancela. Não quis participar aqui. Boa. E até porque quando tu nicha, né, tipo, ele não exume os desafios que o mercado traz. Só que a questão é que tu coloca numa zona de controle um pouco maior. Exatamente. Cara, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Poxa, eu não vou ter falta de produto para oferecer. Exato. Tem uma demanda muito grande, mas tem uma alta concorrência. Alto padrão, já tem uma necessidade, um trabalho um pouco mais desafiador com relação à captação de bons produtos, né? Então, a demanda também é menor, existe uma disputa um pouco maior com relação. Então, por exemplo, vou nichar numa região, beleza, essa região ela tá bem verticalizada, não tá, são casas, são pessoas que têm características X, Y, Z, então cada contexto acaba sendo particular, mas uma constante quanto mais nichado, quanto mais especializado eu me torno, agora fazendo um gancho com a questão da necessidade da venda consultiva, mais consultivo eu posso ser. Exatamente. Então eu vejo muitas vezes profissionais que querem trabalhar em contextos de vendas complexas que não dominam o que estão vendendo. Exato. E dominar o que está vendendo não é só pegar o memorial descritivo de um empreendimento e saber. É entender sobre as necessidades de uma pessoa que quer morar em Jurerê. Exatamente. As pessoas que querem morar em Jurerê hoje estão querendo, por exemplo, por qual motivo? Qualidade de vida, segurança, conforto. Então, tem todo um aspecto que traz, então a gente tem que trazer a relevância. A gente não tem que trazer, tipo assim, eu não vendo um metro quadrado. Para eles, pouco importa o metro quadrado do negócio, porque lá varia o metro quadrado de 16 a... Agora vai ter um lançamento a 38, 40 mil reais. Barato. Floripa ficou em segundo... Depois Terceiro, eu pego aqui. né? Terceiro lugar. Terceiro metro quadrado mais caro, perdendo só para Balneário e Itapema ali. Itapema.
E muitas pessoas querem trilhar o mercado de alto padrão, né? Mas poucas pessoas permanecem lá, né? Porque é desafiador, como tu falasse, não é um caminho fácil, não é uma coisa que vai ser construída de uma hora para outra e, não, já estou explodindo aqui, aconteceu. Não, tomei muito café com coxinha, mostrei coisa que não existia no meu Instagram no começo. Legal. Quando eu fui perdendo o fôlego do negócio, né, do mercado mesmo, aqui não tem mimimi, é papo reto, não tem esse negócio. Quando eu fui perdendo fôlego, eu comecei a sair do meu nicho, eu comecei a focar em todos os nichos. Então eu fui decaindo cada vez mais. A partir do momento que foi nichado, que bateu na tecla, não, vou focar aqui, é isso que eu quero, eu vou ir. Então as coisas aconteceram e foram uma ascendente. Isso, né? É clareza, né? Sem volta, clareza, clareza do que as coisas foram acontecendo. Exato. Até rapidinho, durante o dia, o percurso. Querendo fugir do assunto, mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava se sentindo desconfortável, e é um outro mercado, e até é bom eu falar sobre isso, porque tem pessoas que vão nos assistir que não vão virar corretor de imóveis, estão trabalhando em outro mercado, mas gostam do assunto. Legal. E ela trabalha em outro mercado, e dentro do mercado dela existe a captação de pessoas e existe a venda. Eu falei, mas ela, mas eu não estou me sentindo confortável nessa captação de pessoas. Eu falei, o que é mais importante para ti? Tu vai se sentir mais confortável onde? Na venda? Foca na venda. Porque uma coisa vai puxar a outra. Eu falei, dentro do mercado imobiliário, eu vou te falar uma dentro no meu mercado. Hoje, nós temos um mundo de negócio. Tem gente que só vai trabalhar com área, tem gente que só vende apartamento, tem gente que só vende casa, tem gente que só vai vender terreno, loteamento. Então, assim, aonde tu se sente mais confortável? Eu gosto de vender loteamento. Cara, tu vai ter autoridade naquilo. Vai ser mais fácil tu vender um terreno. Vai ser mais fácil tu fazer aquilo. Por quê? Porque você se identifica com aquilo. Então, às vezes, quando você não tem uma clareza do que você quer, você não tem autoridade sobre aquilo. Por isso a importância, como o Chico citou aqui no começo, das boas parcerias, né? Exatamente. Porque o corretor que não faz parceria, o corretor automaticamente ele vai morrer num percurso muito curto. Exatamente. E ainda tem corretores que não fazem parceria. O que eu acho um absurdo, né? Assim, respeito, tudo bem, aquele respeito, assim. Mundo, né? Mas ainda tem corretores... por E incrível que imobiliária, pareça, tá? E imobiliárias que não fazem parcerias. Então é interessante porque o Fábio é um grande parceiro meu, né? E eu nichei Campinas Cobrasol, uma região, faz 2 meses só, então ainda estou... Vamos dizer, ainda estou plantando, estou semeando nesse novo campo nichando. Mas tu já semeia faz tempo. Já semeia faz tempo, mas focada, né, em Campinas Cobrasol. E foi uma decisão bem difícil, no sentido assim, é arriscado, poxa, vou abrir mão de alguns imóveis. É desafiador. É desafiador, mas eu tô vendo que realmente tá fazendo sentido, por quê? Porque aquilo que tu falou, poxa, sempre quis o alto padrão. O alto padrão me encanta. Já tive convites, já brilhou os olhos. Quem sabe um dia, né? Mas eu amo Campinas e Cobrasol. A minha vida é em Campinas Cobrasol. Meu filho estuda ali, meus pais moram ali. Tô trazendo os meus tios de outros bairros para ali. Então tô fazendo aquele complô da família toda para vir para Campinas Cobrasol. Vou morar ao lado, né, no Centro Histórico de São José. Então meu dia a dia em Campinas Cobrasol, eu vendo muito os bairros Campinas Cobrasol antes até mesmo de vender um imóvel em Campinas Cobrasol. E então estou nesse caminho, né, estando realmente focada nesse nicho. Porém, eu não deixo de trazer, porque eu tenho muitos clientes na minha carteira de outros bairros, Estreito principalmente. Aquilo eu quero colocar o imóvel à venda. Eu não vou falar para o meu cliente, não, eu não vou trazer o seu imóvel. Eu trago o imóvel, porém eu trago 1 ou 2 parceiros. Exatamente. Eu falo, nós vamos trabalhar juntos. Né? A mesma coisa agora, essa semana tivemos uma reunião com... Na segunda-feira fui lá conversar com o Fábio. Fábio, estou com um cliente no Bosque das Mansões. Eu já falei para esse meu cliente, que é um cliente amigo. Eu falei assim, ó, deixa comigo. Eu tenho um parceiro perfeito, Casa de Luxo Brasil, vamos trabalhar juntos. E vamos trabalhar juntos, né, Fábio? Então, assim, estamos em outros negócios também. Então, assim, se abra parcerias, né? Nichar é interessante, é muito interessante. Você vira uma referência naquele bairro, uma autoridade. Então, os clientes que vão procurar tanto para vender... Eu sou muito assim, eu gosto muito de falar dos clientes vendedores, né? Legal. Das captações. Hoje eu tenho uma pauta extremamente enxuta, continuará assim. São imóveis realmente selecionados, como a gente falou, imóveis que eu acredito, né, que eu falo... Que eu moraria. Que eu moraria. Exatamente. Né, então, vai continuar sendo uma pauta com imóveis selecionados. Por quê? Porque eu gosto de trazer um resultado para o meu cliente proprietário. Ele merece
tanta atenção quanto o meu cliente comprador. Ele tem um sonho, ele quer vender aquele imóvel para dar um upgrade, para pagar um tratamento de saúde, como já aconteceu. Então, assim, ele vai ter a minha atenção. Então, nichar, ser estratégico e sempre fazer boas parcerias, sem dúvida. Boa. Isso já traz talvez um terceiro ponto, né, que vamos construir essa narrativa, né, de como virar um bom corretor de alta performance, como temos aqui na mesa, né? Acho que essa questão, o nicho, ele traz uma série de benefícios, mas obviamente eu vou chegar um dia falando que eu quero um apartamento em Canasvieiras. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão atrás de parcerias. Então, obviamente, acho que... obviamente, cara, acho que tem que abrir, tem que desconstruir. Eu respeito também quem não faz parcerias, mas eu acho que tá deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Né? Tá deixando de fechar negócio. E um outro aspecto que eu vejo, assim, também, que me saltou com essa tua questão de poucos imóveis na pauta, do atendimento diferenciado, é comum eu abrir CRM de incorporadora, adoro fazer isso, tá? Aí eu vou lá, olho o CRM, tá lá na etapa de atendimento corretor. O cara tem uma equipe de 5 corretores, tem 3.000 pessoas em atendimento corretor. Quantas ela tá atendendo? Nenhuma. É impossível, cara. Tu não consegue dar atenção para 3.000 pessoas. Exatamente. Então, acho que entenda qual que é teu nicho, foque em qualidade de atendimento, foque em qualidade de produtos e não pense tanto em volume, né? Entenda quais que são os mecanismos, os gatilhos que tu precisa fazer para se relacionar com essas pessoas que não estão no momento que demanda esse nível de contato, né? Seja ali colocando, como o Lucas mencionou, um lembrete na agenda. Pô, teve uma pessoa que eu atendi que tava... Tá pegando respiração? Ah, tá, beleza. É bom respirar, né? Até bom, o relógio lembra de vez em quando. Mas, dentro desse contexto, eu lembro de uma mulher que eu atendi lá em Curitiba, ela tava grávida, ficou puta da cara comigo, porque eu falei pra ela, esse imóvel que tu tá olhando não é pra ti. Ela queria fazer um upgrade de imóvel, eu tava procurando com o mesmo número de quartos, só que com uma metragem menor, e ela tava querendo só comprar fachada. E daí no final, tipo, ela ficou braba comigo, saiu do processo e tal, mas eu lembro que ela tinha me falado no meio do processo a data que ela teria o bebê, e depois que passou um tempo, parabenizei ela, mandei uma mensagem ali, ela falou, realmente, não comprei aquele imóvel, agradeço de tu ter brigado comigo, apesar de eu ter saído da jogada, né, por não ter outra coisa pra mostrar, e, pô, foi algo que realmente fez a diferença, aquilo ali naquele momento valeu muito a pena pra mim, sabe, e eventualmente é isso que a gente tem que buscar. Aquela questão da se importar genuinamente, né? Isso São é também um aspecto bem... que tu gerou pro teu cliente, né? Totalmente. E provavelmente... Cara, tem um corretor aqui da região da Pedra Branca que foi até engraçado. No início da pandemia, a gente ficou muito preocupado com... Cara, como é que a gente vai digitalizar o processo de venda agora para as operações, né? O corretor não estava acostumado a fazer videoconferência, utilizar direito CRM e tudo mais. E daí a gente começou a capacitar os corretores dos nossos clientes. Aí no meio de uma conversa que eu acabei fazendo com um grupo de corretores, inclusive aqui da Pedra Branca, eu citei o nome de um corretor, o nome dele é Guga. Trabalha na supervisão. Trabalhava, não sei se ainda tá lá. E foi uma pessoa que me marcou, porque em 2013 eu tava vendo aqui o Smart para procurar, o atendimento dele foi fantástico, cara. E ele continuou fazendo isso. Se relacionar, mandar mensagem. E, cara... Até hoje, se alguém me perguntar de apartamento Pedra Branca, eu indico o Guga. Exatamente. Né? Então, cara, faça a diferença na vida das pessoas. A questão ali de semear, né? Estou semeando. Eu acho que, cara, no longo prazo é difícil mensurar, né? Mas quando tu faz a coisa com genuinidade, Genuinidade. Isso, genuinidade. Tá? Porra, tá. Quando é genuíno. Quando é genuíno. Tá? Eu falei que aqui, cara, é um bate-papo aberto, é sem corte essa parte. Quando é um papo genuíno, assim, tu se importa de forma genuína com essa pessoa, cara, certamente isso vai trazer coisas boas. Então, acho que esse é um aspecto muito legal. E olha só, algo totalmente que confirma isso. Vendedor e comprador. Exatamente. Se a experiência fosse ruim, eu tenho certeza que aquela nem aqui estava sentada. Ainda bem que não foi ruim. Exatamente. Então, olha só que algo diferente isso, né? Hoje, no começo, você era um cliente da Keila, que comprou com ela te deu uma boa experiência. E hoje ainda, por ela ser essa referência, cara, hoje ela está aqui sentada do teu lado, falando de igual,
né? E sendo para ti, ainda continua sendo uma referência. Pô, eu tô satisfeito com aquilo que eu comprei, realmente aquela faz a diferença, fez a diferença na minha vida. Então isso é importante. É algo que eu sempre trago para os meus atendimentos. Inclusive fiz um agora, acho que faz uns 2 dias, foi segunda-feira. A gente sentou, colocamos ali, né? Ó, o valor é esse, o teu imóvel vale isso, aqui vai ter uma correção. Eu sou muito clara nos meus atendimentos. E dependendo do momento do cliente, eu já cheguei a falar assim, ó, tu vai conseguir? Não vai te apertar? Essa prestação aqui tá tranquila pra ti? Eu falo assim, ó, eu quero fazer uma venda saudável. Eu não quero fazer uma venda que tu não consiga dormir à noite porque tu precisa pagar uma prestação. Isso é muito, eu deixo isso muito claro. Assim como eu sei, quando o cliente tem uma condição que ele vai conseguir e ele tá com medo, é normal. Perca a venda, mas seja claro. Exatamente, eu falo pra ele, tu vai conseguir. O medo era eu. Eu falo assim, ó, tu vai conseguir. A gente faz essa jogada, vende o teu aqui, pronto. Então assim, ó, nós temos que passar isso, mas o que eu deixo muito claro pro meu cliente, não é a minha venda. Se eu não vendi para ti agora, daqui uma semana, às vezes eu vendo aquele imóvel para um outro. Mas eu quero que ele tenha uma boa experiência, porque muitas vezes nós estamos atendendo um cliente que é o único imóvel da vida dele. Exatamente. São as economias de uma vida. Exatamente. Então, a nossa função como corretores de imóveis é uma responsabilidade muito grande. Eu sei que nós não somos 100%, nunca vai acontecer nada. É claro que a gente tem um contrato. Porque muitas vezes o cliente acha que nós vamos salvar a vida e nunca vai acontecer nada. Eu falo, não, a gente tem um contrato que vai ser, né, que vai te dar segurança jurídica e 95% das vezes não vai precisar ser usado esse contrato. Mas se porventura precisar, a gente vai fazer tudo muito alinhado para que tu não tenha problema, para que ele tenha uma boa experiência. Exato. Então, seja claro com o seu cliente. Exatamente. Entenda o tempo dele e a condição financeira dele também. Boa. Pessoal, a gente falou bastante parceria, né? Acho que, beleza. Entendemos que, primeiro ponto, a gente precisa se planejar. Não cair do céu, não é fácil. Pelo mais que a gente tenha aqui, de novo, vou reiterar, né? 3 corretores que venderam já nos seus primeiros meses de trabalho, isso daí não é uma realidade que acontece com todo mundo. Eu acredito que existe competência e sorte, e a gente trabalha com competência para aumentar a nossa sorte, né? Eu acho que a sorte ela chega quando o cliente entra o lead, né? Na carteira. Depois tu tens que ter competência para manter aquele cliente na constância. Vocês estão ouvindo bem, Fábio? Não, aquele se afastou um pouquinho. Deu alguma coisa. Oi. Eu acho que tem que colocar só um pouquinho mais perto. Eu ia falar. Coloca um pouquinho mais perto da boca aí. Agora fala. Não fica nervoso, cara. Bom, mas o meu... acho que tem que ter a constância, né? Pedir até o viés do negócio. Mas eu acho que ainda não deu. Oi. Isso. Agora Fala virado assim, ó. Que aí eu acho que o som vai... Isso. Tem que ter a constância, né? Perdi até o viés do negócio. Foi, não foi? Foi, não foi? Foi. Problemas técnicos de produção. Peraí. Eu não tô te ouvindo direito. Oi. Agora acho que ficou melhor. Aumentou muito, tô surdo. Oi. Não, eu acho é que parece que o microfone dele tá... Oi. Agora veio. Agora foi. Fala aí, Fábio. Oi. Agora foi. De tudo que é lado agora. Oi. Deu. Agora deu. A constância? Perdi até o viés do negócio. É que tu tava dizendo o seguinte, que primeiro vem o lead, depois tu tem que ter a constância Isso, de é manter... a sorte, né? Primeiro, a tal sorte que vem o lead bom, né? Mas tem a competência para manter o cliente ali no teu radar e no teu negócio, né? Porque a partir do momento que o cliente ele não tem a confiança tua, automaticamente essa sorte vai para outro corretor. Né? Não, completamente, cara. E olhando para esses aspectos, assim, como é que eu... Beleza, voltando, né? Entendemos que precisamos nichar e sabemos que nichando tem uma necessidade para que eu faça parcerias. Como que eu estabeleço um bom relacionamento? Tá meio alto. Tu diz em relacionamento... Com o mercado. Como vocês fazem entre vocês aqui na mesa, né? Como é que eu consigo ampliar? Porque quantos mais parceiros eu tiver, maior vai ser minha eficiência em vendas. Né? Exatamente. Porque a Keila trabalha ali no contexto Campinas, Cobrasol. Pô, daqui a pouco aparece uma oportunidade para vender... Desculpa, para comprar lá no Bosque. Aí tu conecta com o Fábio, com o Lucas. Então, como é que vocês criam esse network? Como é que vocês nutrem também isso daí? Como é que eu faço? Como é que eu conto para nossa audiência o que pode ser feito para estabelecer isso?
Quais as dicas que vocês trazem? Eu acho que é uma palavra que a gente usou bastante aqui, eu acho que é a clareza, né? Clareza nos relacionamentos, a reciprocidade, a entrega, mostrar que realmente ali vamos falar aqui do modo generalizado, né? Não vai passar uma rasteira no parceiro. A partir do momento que tu gera confiança, tu vai começando a nutrir, né, aquele bom relacionamento entre os corretores, né? Independente de qualquer coisa, eu nicho, ou eu seleciono as pessoas que eu quero estar do meu lado, né? A partir do momento que tu já tem uma história, mesmo que não aconteça comigo, mas que o cliente ou que o corretor ele mostre de uma forma diferente que ele é honesto, que posso confiar nele, eu vou confiar até que ele me prove ao contrário. Porque no mercado imobiliário tem muito diz que me diz que, né? Pô, fulano fez isso pra mim, fulano fez aquilo. Não, cara, mas espera aí, ele não fez nada pra mim. Independente de qualquer coisa que tenha com ele, comigo é totalmente diferente. Boa. Então, o mesmo relacionamento que ele tem contigo, ele não tem comigo. Então, eu vou tratar com ele, tá tudo certo. Não entendi. Não entendi também. Não, tá. Não, obrigado. Desculpa, cortamos o raciocínio. Só pra audiência saber que oferecendo café pra gente. E é importante. Já que hoje não tem cerveja, é café que nós vamos encher a cara aqui. Mas realmente essa honestidade, né? Você ter essa honestidade com a outra pessoa. E isso é importantíssimo, né? Então, assim, querendo ou não, o nosso mercado, como o Fábio falou, ele é amplo, a gente tem vários corretores, só que hoje eu tenho pessoas que eu falo assim, ó, eu tenho um imóvel, eu tenho um cliente que está buscando imóvel em tal lugar, esse é o contato dela, tá na tua mão. Eu nem me preocupo, porque eu confio na pessoa. Só que eu tenho pessoas hoje que eu só falo assim, tu tem esse imóvel? Quem é o cliente? Eu nem falo nem um porque eu sei que pode dar ruim. Então, vai muito da pessoa, vai muito do caráter de cada um. Eu acho que a palavra principal para mim é caráter. Boa. Se você não tiver caráter, meu amigo, já era. E é um mercado que, desculpa, Keila, é um mercado que foi construído numa base totalmente antiética, né? Exato. Tipo, óbvio que mudou muito, eu acredito. Mudou muito, mas eu falo da construção histórica, né? Então a gente tem que pagar hoje o preço do que antigamente foi feito. Porque era muito nessa questão da malandragem, de vou dar um jeito, vou te dar um nó na oportunidade, que nem aquela questão, né? Tipo, da mesma forma que o cliente queria dar um nó no corretor, o corretor também queria dar um nó no cliente, até mesmo nos colegas dele. Então, tipo, acho que todo esse cenário, ele precisa ser desconstruído. Então, acho que uma das coisas trabalhem com idoneidade, com ética, cumpram os acordos. Peguei uma oportunidade, o Lucas me passou um lead ali para fazer um agenciamento, uma parceria, cara, fechou, Lucas, aconteceu tal coisa, fechou, negociei tantos % de comissão com ele, vou te repassar aquele nosso combinado. Então, ajam com clareza, com transparência. E acontece o seguinte, Chico, hoje a gente vive um momento, acredito que é muito diferente de anos atrás, quando não existia o Instagram. Vamos falar de Instagram, né? Que é hoje o que a gente mais utiliza aí como ferramenta de marketing. Então, assim, os corretores que muitos corretores eu comecei a conhecer pelo Instagram. Então, nós admiramos muito, às vezes, o trabalho um do outro, viramos ali colegas de Instagram, tem quanto que tá, faz parceria. Então, assim, hoje a gente tem ali uma audiência de Instagram de parceiros muito grande, legal, né? Isso é fato. E com relação a como a gente consegue colher o fruto de boas parcerias, é isso que tanto o Fábio como o Lucas falaram. Ética e caráter, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Exatamente. O nosso mercado, isso é algo assim, fundamental saber disso. Então, se você está plantando bons relacionamentos, bons negócios, você vai colher. Hoje, os meus principais parceiros são parceiros que eu já fiz venda. Porque eu sei que foram vendas que deu certo e a gente continua com boas parcerias. Principalmente agora em outros nichos que eu não estou atuando. Então, assim, se você quer fazer uma boa rede de parceiros, tenha sempre muito caráter e ética, sabe? Isso, sem dúvida, é fundamental. E eu acredito que um outro aspecto também, né, Keila, é tu trazer parceiros que tenham condições de sustentar o mesmo padrão de atendimento que tu, né? Exatamente. Porque, também não posso pegar hoje e passar... O Lucas vai lá, traz uma oportunidade pro Francisco e o Francisco chega e, acaba com tudo. Acaba com tudo, assim, tipo, trata com desrespeito, não faz o acompanhamento, não se apropria das informações que o Lucas se esforçou para colher, né?
Tipo, começo a trazer aquele gatilho do desespero do dinheiro, né? Tipo, porra, e aí vamos fechar? E aí vamos fechar? Então, tipo, é um aspecto também bastante importante. Assim. Porque nós nos Afasta o complementamos, cliente, né? Porque hoje uma parceria, se eu tô vendo na Casas de Luxo Brasil, se eu falo para ele, vamos marcar uma reunião que eu tenho um cliente, e eu sento na mesa com o Fábio, com a Carla, com o Lucas, nós estamos nos complementando. Eles têm algo que eu não vou conseguir, mas nós juntos vamos dar o melhor e resolver a situação do nosso cliente. Então a gente está complementando. A gente busca alguém para se complementar, agregando quando ele se identifica conosco, né? Então faz parte, assim, é exatamente isso. A gente tem que realmente plantar. Eu ouvi uma frase nesse ano que me marcou muito. Acho que, vamos ver se eu vou lembrar, mas foi o seguinte: foi do Thiago Brunet. Ele falou assim: ó, todo mundo quer plantar em solo fértil. Então, se você é um solo fértil, se você mostra resultado, se você leva resultado para parceiros, para clientes, proprietários, as pessoas vão querer plantar no seu solo. E eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eu sempre lembro disso quando eu quero agregar na vida de alguém, seja um cliente ou um parceiro. Boa. Quando a gente fala também na questão de criar um nicho, né? Ou me tornar um especialista dentro de um segmento, quais são os conhecimentos básicos que um profissional do mercado precisa adquirir para que ele possa, na visão de vocês, obviamente, né? Falar, beleza, estou nichado, atuo, atendo nessa região. É só ter imóveis na pauta ou não? Porque acredito que não, né? Não é só ter imóveis na pauta. No meu ponto de vista, conhecer muito o teu território, né? Hoje, no meu caso, conhecer muito os bairros que eu estou atuando. Conhecimento de empreendimentos, né? Então, mapear os empreendimentos. Com certeza, uma noção de valores de metro quadrado, dependendo do perfil do imóvel. E também o perfil do cliente. Hoje eu sei qual é o cliente que busca Campinas Cobrasol, né? Que hoje é o nosso centro de São José. Então, eu acho que basicamente seria isso. Boa. Como é que eu, corretor que estou começando, faço para conhecer melhor sobre a localização? Viva lá, se mude. Como? Não entendi. Como eu, corretor de imóveis que estou começando hoje, Keila, Sim. faço para conhecer melhor essa localização? Então, assim, ó, eu nichei em um local que eu já conhecia, onde é o meu dia a dia. Por isso que pode ser que para alguns não faça sentido nichar em Campinas Cobrasol. Muitas vezes nem gostam, nem se identificam com aquele bairro, né? Então, assim, ó, viva o bairro. Eu acho que isso é o principal. Por mais que às vezes vai nichar em Jurerê Internacional, mas tu conhece o bairro, tu conhece os bosques que tem, o comércio que tem. Quando eu tô atendendo um cliente no Cobrasol que não é dali, eu gosto de contar a história do Cobrasol. Sabia que aqui o Cobrasol é o bairro mais jovem de São José? Que aqui era um aeroclube? Então, assim, ó, eu vivo o bairro, né? Família Brasil Então, Binho, exatamente. Eram 3 empresários que fundaram. Então, pra mim, eu falo isso com muito prazer, porque ele tá comprando algo que ele vai viver uma vida. Ele tem que saber a história daquilo ali. Então, viva o bairro, viva o local. Legal, boa. Legal, e é boa, ótimo então. quando sabe levar um cafezinho diferente ali perto do empreendimento também, Com né? certeza, né? Vamos naquele café novo lá. Boa. Eu vou dar um exemplo até mesmo aqui de Palhoça, por exemplo. Eu moro aqui em Palhoça, né? Aqui no Pagani. E quando eu conheci Palhoça, Pedra Branca, eu me apaixonei por isso aqui. Pedra Branca, tudo aquilo que tem aqui. E fica mais fácil dessa venda, né? Quando você conhece o local, você conhece exato o metro quadrado, entender um pouco da arquitetura. O alto padrão hoje, ele te exige um pouco mais de entender que às vezes a gente acha que o luxo é muito, não, mas o luxo às vezes é o minimalismo, como a gente vê. Sim, sim. A gente foi atender um cliente numa casa lá em Cacupé, né? E a casa é linda. E aí você fala, mas é uma fita de LED, é algo fininho, algo você fala, poxa, o menos é mais ali, o menos se torna mais valioso do que às vezes a gente acaba imaginando. Né? E isso, eu vou até puxar uma outra vertente também, que é a questão do corretor de imóveis. Então, às vezes a gente acha que trabalhar com luxo, com alto padrão, é você, de repente, estar com aquele cinto da Gucci grandão na cintura, aquele sapato lá da Gucci Chegar também de junto. BMW. Não fala da BMW. Ai, alfinetadas aqui. Porque às vezes o corretor ele acha que é isso. Não, eu vou trabalhar o alto padrão, eu acho que eu preciso... Não, cara, às vezes o teu, claro, você precisa estar bem arrumado, você está bem vestido, né? Mas às vezes o menos, o simples
acaba se tornando mais atrativo para o cliente te comprar Sim. do que às vezes você querer mostrar uma coisa que não é. E às vezes você olha, geralmente comentário na internet, fala, olha lá, o corretor que tá com um boleto lá em casa só para querer, como é que chamam? Não é clone de rico, é... Dublê de rico. Dublê de rico. Olha o dublê de rico. E às vezes aquilo afasta o cliente. Entendeu? Então, saber, claro, entender o mercado é se entender também que você vai estar inserido em um mercado que você precisa, de fato, fazer, conhecer o local, conhecer um pouco de arquitetura, conhecer um pouco dos móveis. Nós temos um apartamento lá no Quay, até quero deixar aqui para se tiver corretores que querem, clientes que querem comprar lá no Quay, nós temos um apartamento com exclusividade, o home club mais... desejado de Jurerê Internacional. Falar, Jurerê, Do Brasil. Vamos E assim, e você olha um sofá, você fala, nossa, se você não entende muito, você fala, um sofá. Mas aí quando você vê o preço do sofá, meu, 100 mil reais esse sofá? Fala, meu Deus do céu, o que é isso? O Fábio finalizou uma venda de uma casa, ele e a Carla, que todos os móveis da cozinha que tem nessa casa são móveis assinados. Uhum. E aí, quando nós estávamos com a arquiteta, né? A arquiteta chegou, ela entrou na casa e falou... falou... aula pra nós. Não, foi fantástico. Ela deu uma aula. Nossa, piso travertino na casa inteira. Nossa, banqueta de um arquiteto fulano de tal. E aí ela foi falando, eu falei, caramba, meu, poxa, que interessante. Aprendi algo. E aí ela foi explicando, não, esse arquiteto aqui é um arquiteto catarinense. Essa mesa demora 1 ano para chegar. É uma mesa de um arquiteto lá de Minas Gerais. E aí a gente foi aprendendo um pouco mais. Ou seja, o alto padrão, ele te... Não é que ele exige, mas quanto mais você agrega conhecimento e você sabe, na venda facilita. Olha, esse móvel aqui é um móvel assinado. Você tem aqui, você está comprando uma casa que... Ela deu uma aula. Foi fantástico, assim. A casa Às vezes a gente não... Tipo assim, a casa já fala em si, né, que é uma mansão, né? Só que às vezes a gente olha o móvel lá e não dá tanto valor quanto necessário, né? Mostra como um imóvel, tipo, não, aquilo lá... Mas, tipo assim, ela falou da pedra, isso aí foi interessante. Que levava 1 ano, eu expliquei isso aí pro cliente e o cliente ficou encantado. Agrega valor, com certeza. Mandei, inclusive, o vídeo dela. O Alfredo Soares, que é um dos sócios do G4 e vendeu a parte dele na Vetex, eu tava vendo um vídeo dele que ele mencionou o seguinte: tu trabalha na Mitsubishi, onde é que tu faz academia? Uhum. Né? Tu faz numa Smart Fit ou tu faz naquela... Putz, esqueci o nome. Não é Blue Fit, mas uma de alto padrão lá em São Paulo. Cara, tu tem que estar lá na de alto padrão. Exato. Tu precisa, não necessariamente tu tem que estar lá, mas tu precisa conhecer sobre como é estar lá. Exatamente. Tu precisa entender... Vivenciar. Isso. Então, acho que a grande questão quando a gente fala do conhecimento associado ao nicho é entender das nuances diretas e indiretas, não só necessariamente a localização, mas também entender, cara, de coisas que são relevantes para a pessoa que está do alto padrão. Né? Por exemplo, para ele é interessante saber que aquela mesa, pelo mais que ela seja quadrada, marrom, com 6 cadeiras, ela foi assinada por um design incrível. Exatamente. Então, é isso que ele está buscando. E a partir dessa premissa, tu precisa começar a buscar conteúdos e entendimento. Então, vai rolar uma casa cor agora? Se eu trabalho com alto padrão, eu sou obrigado aí. Exatamente. Com certeza. Entendeu? Então, são algumas nuances que estão... O caso do nosso convidado no podcast anterior fala muito sobre mercado financeiro. Então, teve alguma mudança do mercado. Tem que entender sobre fundos de investimento, mercado de ações. É o tipo de conteúdo que ele precisa buscar. Exatamente. Né? Então, dentro desse contexto, está muito associado também com entender um pouco não, né? Entender muito do perfil de quem consome o teu produto, para com base nisso tu entender quais são as nuances que tu precisa estar buscando de conhecimento, né? Não só técnicos sobre necessariamente produto, é travertino, mas às vezes também direto sobre, isso daqui é assinado, leva um tempo para chegar. Beleza, posso entender que é assinado, mas não sabia que levava 1 ano para chegar, né? Então, isso daí também já vira um agregador de valor para poder compor essa experiência positiva, essa venda consultiva, enfim. Então, acho que isso daí são algumas nuances bem positivas para a gente poder deixar aí para nossa audiência. Show. Boa. Galera, como eu fiz no nosso último podcast, eu tô trazendo aqui uma dinâmica, né? Em que a B Fabriani, ela tem como slogan B Fabriani Mercado Imobiliário Inteligente, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta bem direcionada para vocês. Fábio, o que para ti é o mercado imobiliário inteligente, cara? Fala aí para nossa audiência.
E os outros vão pensando. Vocês ganharam um tempinho, hein? Isso é o bom, né? O mercado imobiliário inteligente foi o que a gente falou até agora, né? São as boas parcerias que vai focar no final no resultado final, né? Não adianta tu trabalhar de uma forma individual sem tu ter uma boa parceria. Porque o mercado imobiliário inteligente hoje, para mim, ele visa muito conhecimento, visa muito a proatividade, que eu falo sempre pro Lucas, a gente tem que ser proativo todos os dias, a gente tem que se mostrar presente, a gente sempre tem que estar em algum lugar que cause relevância, né? Então, não é se fechar para o mercado e falar, não, eu vou fazer só isso aqui, não. É dar o algo mais, tipo, olha só, eu tô te pagando para te fazer isso aqui, mas eu quero que o Chico faça mais que isso aí, mas eu não preciso pedir. Eu acho que o Chico tem que tomar a iniciativa de fazer o algo mais sempre. O alto rendimento, né, do negócio que vai trazer a receita para dentro da imobiliária, que é o que todo mundo visa, né? Ninguém vai trabalhar também, a gente não vai ser coerente e vai falar, tipo, não, eu trabalho só pelo prazer. Não, a gente trabalha pra gente ter o luxo dentro das nossas casas também, pra dar um conforto melhor pros seus filhos, dar uma qualidade de vida maior. Porque quem não pensa que... Outro dia eu falei na imobiliária lá que eu trabalhei na dor, né? Tipo assim, se a gente não fizer, quem é que vai fazer pela tua filha? Tu vai fazer pela tua filha? Tu vai fazer? Eu vou fazer? Então, cara, eu acho que o mercado inteligente ele tá voltado muito na proatividade de cada pessoa, né? No que a pessoa pode representar futuramente numa parceria, num negócio, num comprador e num vendedor, que aquele citou muito bem, né? Não dá só, tipo assim, cara, é um sonho de consumo de qualquer pessoa adquirir um apartamento. Mas tu não pode dar atenção só para quem quer comprar, tem que dar atenção para quem quer vender também. Exatamente. Porque os dois são os clientes. Boa. Eu peguei um caso que, tipo, o cliente falou para mim, não, mas quem tá vendendo sou eu, tem que me dar atenção. Não, fala aí, tipo, né, o negócio, uma situação, era uma separação, o negócio tava meio complicado, e eu falei, não, vocês dois são os meus clientes, o comprador e o vendedor, então a atenção é para ambos. Exatamente. Independente de qualquer coisa que a gente faça aqui. Acho que o mercado é muito carente de bons parceiros. Eu acho que o que eu friso para eles também, eu tenho uma equipe enxuta dentro da imobiliária, focada em resultado e focado não só no ganho de capital valor, né, do dinheiro, mas focado no que o Lucas pode proporcionar para o meu cliente, focado no pós-venda. Legal. Eu acho que isso aí... Que é o mais importante, né? É o que é o mais importante, né? Aproveitando o gancho aqui, fugindo do assunto, o Lucas, eu conheci ele há 3 anos e meio atrás, então... eu vou falar, né? Que eu era meio resistente em colocar ele dentro da imobiliária no começo, né? Ele sabe disso, aí sempre tive clareza com ele. E daí ele veio pedir uma oportunidade... agora, né, e daí ele veio e fez uma entrevista conosco, e daí a Carla falou, não, Fábio, vamos contratar, e realmente ele mudou a postura dele lá atrás, ele é um novo Lucas, né? Então, um cara que tem a minha total confiança, meu braço direito hoje dentro da imobiliária, por isso que ele tá aqui hoje, e tem a chave da imobiliária, e falei, quando entreguei para ele, falei, trata como se fosse tua, eu não preciso ficar cobrando o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Ele tem que ser assertivo no que ele é, mas eu não vou ficar cobrando o resultado do que, não, olha só, tu tens que ir lá fazer. Cara, eu não cobro plantão, tá? Então a pessoa tem que se dedicar ao máximo. Exatamente. Cara, e ele é um... Agora eu vou exaltar ele, tá? Cara, foi uma coisa certa, uma coisa que eu era resistente. Ele é proativo, ele tem iniciativa, ele dá ideias, ele fala bem, ele estuda muito. Boa. Dedicado, tá? Vai dar muito certo no mercado alto padrão. Boa. Luquinha, vamos lá. Aproveitando aí a bola levantada. Lucas, pra ti, o que é um mercado imobiliário inteligente? Eu acho que é aquele que não se para no tempo. Eu vejo que não somente olhando pelo fato dos corretores, tem muito corretor que acaba parando no tempo, né? E isso não é inteligente, então você precisa estar sempre se atualizando com tudo, né? Não somente no teu mercado, mas se atualiza com o que está acontecendo ao teu redor. E olhando, como a gente está falando da B Fabriani, né, que é uma construtora, a construtora também não se parar no tempo. Então a gente vê que muitas construtoras hoje, elas fazem só aquilo.
é só aquilo, só aquilo. Elas fazem produto, colocam produto no mercado, mas que de fato não atende, acaba se tornando já mais um, entendeu? Não tem um diferencial. E hoje o mercado está buscando isso. Então, para mim, hoje, é aquele que não se para no tempo, que está sempre se atualizando, não somente as tendências, porque as tendências elas mudam com o tempo. A pandemia, a pandemia revelou algo que a gente não sabia. Porque a pandemia, por que as pessoas saíram dos apartamentos e foram para as casas? Ou buscaram apartamentos maiores? Por quê? Porque elas foram obrigadas a ficar dentro de casa. E aí elas começaram a perceber, poxa vida, né? Isso aqui tá pequeno. Poxa, é criança pulando em cima, é não sei o que, preciso trabalhar de casa. E aí elas começaram a perceber a necessidade que elas tinham, né? E uma coisa que eu gosto muito é da frase do Steve Jobs, que ele fala, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para elas. Eu estava ouvindo um podcast esses dias do Primo Rico, e aí ele estava dizendo o seguinte, que quando eles fizeram, a Apple fez uma pesquisa de mercado, ela não fez uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas queriam um iPod. Não existia um iPod. Mas eles queriam saber, cara, se tu fosse trabalhar, tu queria ir ouvindo música? O que tu acha de fazer isso? E aí eles lançaram o iPhone. Eles lançaram com base na necessidade que as pessoas tinham, mas não sabia que existia aquilo. Então, é por isso que eu falo que é não se parar no tempo, é estar um pouco mais à frente. Eu gosto muito de dizer que é como se fosse um avião. A gente não vive olhando para o céu, mas a gente sabe que está passando um avião depois que ele passa, por causa do barulho. Depois que passou, aí você olha e fala, onde está esse avião? Mas ele já passou, meu amigo, já há muito tempo. Né? Tu só está ouvindo o barulho que ele já está lá na tua frente. Então, uma das frases que eu tenho no meu Instagram é atender a necessidade do cliente, do mercado, não te faz estar um passo à frente. Porque tu só, por exemplo, quero comprar um bolo. Tá aqui. Comprei o bolo. Acabou? Agora, se você já está à frente, entendendo as tendências, as necessidades do teu cliente e dizer, olha, eu quero comprar tal coisa, tá ok, tá certo, tua renda é essa, isso aqui, tá ok, mas olha só, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e tu tem filho pequeno, então o que tu acha dessa região aqui, porque tu vai conseguir levar ele para o colégio, a tua rotina é essa, tu vai conseguir vir para cá, tu vai conseguir fazer tudo isso aqui. Poxa vida, nem imaginava que eu precisava disso. Pô, aí tu tá um passo à frente. Boa. Mas muitos corretores não mostram essa necessidade com medo de perder a venda. De perder a venda, exatamente. Cara, um absurdo. Keila, o que é um mercado inteligente para Keila de Bem? Vamos ver se eu vou conseguir expressar o que eu acho sobre um mercado inteligente. O mercado imobiliário inteligente. Pode parecer uma frase genérica, mas para mim o mercado imobiliário inteligente é servir com dedicação e amor. Porque se eu sei que eu estou servindo o meu cliente vendedor, o meu cliente comprador, com toda a dedicação, com todo o meu conhecimento, procurando soluções para os problemas deles, né? Assim como você falou, em termos de localização, de valores, de estar dentro do orçamento dele. Se eu consigo servir com todo esse meu amor e dedicação, eu vou estar trabalhando em um mercado imobiliário inteligente. Vai ser impossível não ter resultado nisso. Porque muita gente pensa que hoje entrar no mercado imobiliário, e isso eu falo também com relação a incorporadoras, elas fazem um estudo para ver qual é a necessidade daquela região, quais são as plantas que as pessoas estão procurando. Então, ela está servindo com o conhecimento dela como uma incorporadora. Assim somos nós como prestadores de serviço. Muitos corretores hoje, eles entram no ramo imobiliário achando que vão tirar um Cresci, vão colocar um anúncio, fazer um site bacana e vão vender. Sucesso. Mas é muito pelo contrário. Hoje, um corretor de imóveis, para ele ser alta performance, ele vai ter que ter estratégia, muito trabalho duro, boas parcerias, que aí vai incluir tudo aquilo que a gente falou de ética, de caráter, tá? E servir com amor, sabendo o momento do cliente. Assim ele vai ter sucesso no mercado imobiliário. E até eu quero finalizar com uma frase que eu ouvi recentemente, eu até coloquei no meu Instagram, que aquilo para mim representa parceria e eu acredito que no mercado imobiliário no geral. Eu sou abençoada quando eu me disponho a abençoar alguém. E isso é com relação a cliente, isso é com relação a parceiros. Eu acredito que sim. Eu colho muito, porque eu sei o que eu estou semeando. Legal. Show. O Ricardo sempre falou assim, né? Na época que... Agora o Ricardo tá fora, foi pra Europa, né? O Ricardo, pra quem não sabe, é o meu ex-sócio, primo da Keila. E ele falava, porra, cara, tu não vê, tipo, tu não espera tempo pra dar dinheiro, pra ajudar, se tiver que tirar aqui, falar, ó, tá aqui, eu faço.
Acho que o que me fez também me tornar um bom profissional, ou estar me tornando esse bom profissional, é muito essa questão do altruísmo, de servir e semear, né, com qualidade. Se eu puder colocar para mim, Francisco, que eu já defendo há um tempo, o que é um mercado imobiliário inteligente? É um mercado imobiliário que entrega uma boa experiência de compra em toda a sua totalidade. E isso passa por todas as esferas daquilo que a gente conversou. Fazer parceria, se qualificar, desenvolver bons produtos, né? Então, acho que isso daí é um ponto muito, 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 muito importante. Pessoal, eu vou começar a caminhar para o nosso encerramento, porque a gente já está aqui a... Tu achou que ia ser rápido, né, Fábio? Nervoso. Tava nervoso. Imagina se tivesse uma cervejinha, né? Cara, nossa, aí vai, né? Aí vai embora. Cara, aí só ia ficar nós dois, né? Mas, cara, agora tu até deu uma boa ideia, tá? Ô, Gabi, quem sabe a gente fazer um dia com churrasquinho rolando. Mercado imobiliário na laje. Convida. Pode ser, né? Quando a gente entregar o empreendimento lá da B Fabriani. Eu acho que é uma ideia legal, hein? Pode ser, eu tava pensando. Pegar uma área comum lá do Nord da vida, bem. Pode ser. Vila bonita, aquela fachada, né? Pode ser. Coloca lá, tá, Gustavo? Não. Daí nós vamos juntar, acho que uns 40 convidados. Mas daí nós vamos cobrar a entrada, tá? Aí nós vamos cobrar a entrada pra... Pô, daí tem que ser coisa fina, né? Brincadeira, pessoal. Mas... acho que uma pergunta também bastante legal que a gente preparou aqui é como o corretor pode se manter atualizado sobre as mudanças e tendências do mercado. A gente falou um pouquinho ali daquela questão, né? Vocês trouxeram a necessidade de entender que essa mesa demora 1 ano, né, para chegar. Porra, isso daí é uma informação relevante para o trabalho de vocês, mas que não é trivialmente obtida, né? Então, como é que vocês, na percepção da mesa aqui, buscam hoje essas informações? Como é que os colegas que estão nos assistindo podem buscar essas informações dentro do mercado? Hoje, então, nós já sabemos que corretor de imóveis tem que estar em constante atualização. Isso aí inclui estudos, né? A gente tem hoje uma era digital que é muito fácil a gente adquirir informação. Então, nós temos vários cursos aí online com pessoas que são cases no nosso mercado. Eu gosto muito de estar sempre me atualizando, faço cursos online, quando tem presencial também costumo ir, curto muito isso. Então, assim, mas além disso, eu diria que além de tu fazer essa constante atualização, que é importantíssima, né? Então, em termos até de mercado imobiliário, de financeiro, a troca de ideia com colegas. Para mim, isso é essencial, sabe? Legal. Muitas vezes, assim, eu posso até dominar o meu mercado, o meu nicho, mas eu não quer dizer que eu sou 100% correta numa avaliação imobiliária. Eu tenho a minha rede de contatos para fazer. Colega, o que tu acha desse aqui? Então, assim, essa troca, ela é muito saudável e ela fortalece muito o nosso mercado, sabe? Então, estude, sem dúvida, se mantenha atualizado. Eu sei que é uma loucura a nossa vida, não vou romantizar, tá? Eu sei que a gente tem que lembrar do aniversário do cliente, a gente tem que fazer uma prospecção, tem que pegar lá os clientes que eu atendi há 2 anos atrás, mas a nossa realidade, ela é muito suada. O corretor de imóvel aqui da raça sabe que, né, tem que ralar muito. Então, assim, busque atualização diária, sim. Tenha boas conversas com colegas e faça uma boa gestão do seu tempo. Esse é o maior desafio hoje do corretor de imóveis, tá? Boa. Gerir bem o seu tempo. Eu acho que isso seria o básico aí para conseguir ter sucesso. Boa. A premissa, né? Eu acho que a disciplina também, né? E também ter a mente aberta para as novas... Me fugiu a palavra agora. Para os novos... caminhos? Os novos caminhos, tu ter, tipo... tu recebeu uma informação, mas não tá fechado naquilo ali. E ver se faz sentido ou não, porque a gente tá em constante evolução, constante aprendizado. Não é, tipo, igual aquilo citou ali, citou muito bem. Tipo, tu não sabe tudo. Então, tu tá em constante evolução todos os dias. Todos os dias a gente tem alguma coisa para aprender. Independente de quem for. Se for uma pessoa... que tá ali servindo um balcão, tipo, tu dá valor para aquilo ali e tu sabe que dali pode sair algum bom resultado ou uma boa ideia, né? Igual falaram agora aqui da laje, né? Eu acho que é uma situação legal, uma situação bacana, uma situação nova, que é uma proatividade,
do negócio. Então, tu tá aberto às novas ideias. E um pouco de cara de pau da minha parte também, né? Também. De propor. Acho que as novas ideias... A Gabi ali só balança a cabeça, né? Incorporando e a ideias. disciplina, eu acho que muda muito. Boa! Caraca, que gancho, hein? Que gancho. O quê? Exato. Eles resumiram muito bem, acho que não tem nem. Mas e esse relacionamento, exatamente, esse relacionamento com. Porque às vezes você pode até ter conhecimento do assunto. Sim. Mas uma coisa que o Fábio fala na imobiliária lá, ele fala: olha, às vezes eu faço uma conta, a Carla faz outra. A gente chega no mesmo resultado. Mas o resultado é igual. O resultado é igual. Boa. Eu botei isso na reunião. Só que, E o que acontece? isso. A maneira, às vezes, como eu posso colocar um assunto para ti, da minha forma de falar, tu fala, poxa vida, não olhava dessa forma. Então, assim, ter essa humildade também, né? Às vezes Legal. a gente fala, pô, mas esse cara aí, tudo bem, mas às vezes aquele cara que talvez seja um pouco mais humilde, ele sabe de coisas que tu nem sabe. História da cidade, história do local, Porra, que tu legal. nem sabe. Uma coisa que eu aprendi, a gente estava em uma reunião aqui na Pedra Branca, e tinha um prefeito, tinha vários empresários, e eu aprendi coisas sobre Palhoça que eu nunca imaginava. Palhoça hoje, até para que a gente possa entender, Palhoça é uma das únicas cidades no Brasil que toda a iluminação pública ela é telemonitorada. Ah, é? Tem, em cima quando você olhar a iluminação pública, tem um negocinho preto em cima, assim. Sim, ó. sim. Aquilo ali é o que monitora aquela luz. Se ela vier a queimar, e lá na central eles sabem. Ou seja, coisas simples que às vezes você numa troca de ideia não sabe. E aquilo vai fortalecer às vezes o teu argumento na venda para o cliente. Pô, tu sabia que nós temos uma cidade que foi uma das referências nacionais hoje? Que vai te diferenciar dos outros corretores que também estão. Exatamente. Legal. E às vezes eu falei até isso, num vídeo que eu coloquei no YouTube, eu falando sobre isso, e teve muita gente, alguns criticam, né? Mas fala, poxa, não sabia que tinha tudo isso, né? A gente tem praticamente o primeiro bairro do Brasil que em referência nacional sustentabilidade, que é a Pedra Branca. Sim. Tem captação de água própria, tem tratamento de esgoto próprio, tem certificação LED, que foi uma das... Ou seja... então acho que Office Green, né? Então assim, tem muita coisa que às vezes dentro da tua cidade, que às vezes parece uma conversa simples, fortalece o teu argumento na venda. E eu acho que, cara, se a gente fosse falar que a intersecção de tudo isso que vocês trouxeram é se conectem. Exatamente. Exatamente. Talvez isso traga ainda mais relevância para a questão da parceria, mas não só para parceria. Se conectem com o incorporador. Isso. A B Fabriani, por exemplo, que promove isso, patrocinando, incorporando ideias. Arquitetos, profissionais de tecnologia, eventos relacionados, Casa Cor, como a gente mencionou, né? Assim como o Lucas falou também, né, Chico? Não só no ramo imobiliário. Não Ele só foi no numa ramo. reunião ali da prefeitura, às vezes do bairro. Então é exatamente isso, é se conectar, porque aquilo ali vai te trazer conhecimento para que tu consiga estar agregando na tua venda e, como a gente falou, servindo o teu cliente. Exatamente. Boa. Novas ideias com o mesmo objetivo. Exato. Né? As Exatamente. contas, tipo, eu e a Carla, as contas são diferentes, mas o resultado é igual. Foi o que eu citei na reunião lá. Perfeito. Bem colocado, apresentado, bem colocado pelo Lucas. Como eu já sou um cara, o Fábio me definiu como mais pragmático, né? Eu acho que alguns, além dessa troca, eu acho que é importante também encontrar, e assim, pô, Keila, obrigado por trazer isso, né? Porque a gente vem aqui, eu tenho um termo que eu falo, a gente caga um monte de regra, né? E parece que é fácil, né? Tipo, a gente tá aqui como autoridade, todo mundo vendendo, mas se eu perguntar, tá todo mundo cheio de bucha, falta tempo, tá uma correria, tá aqui já é um desafio. Tipo, não é fácil, tá, gente? Acho que esse é o primeiro ponto, pra minha psicóloga depois não me cobrar que eu tô gerando ansiedade nos outros e gerando emprego pra ela, né? Sim. Mas, cara, tipo, é foda. Essa é a verdade, né? Daí a gente fala, pô, precisa se planejar, precisa estudar, precisa isso, precisa aquilo, precisa comer bem, precisa fazer atividade física, precisa ter tempo de qualidade com a família. Porra, puta merda. Óbvio, é uma questão de balança. Existe sempre um trade-off de momentos que eu consigo fazer mais determinadas coisas do que outras. Sim. E, obviamente, não é fácil. Nosso intuito aqui é trazer mais relevância sobre alguns pontos que são chaves, né? Então, priorizem essas nuances. E eu acho que aqui, dessa nuance, uma coisa que está saindo muito, essa questão da conexão, da parceria, de não só a parceria entre corretores, mas a parceria com o mercado como um todo. Mas, de forma prática, se vocês querem algumas dicas, né? Aí falando para a audiência, de lugares para buscar conhecimento técnico, eu falo sempre do DataZap, que é um portal que oferece estudos de mercado imobiliário que falam inclusive desses indicadores.
A própria CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, oferece muitos estudos pertinentes, tá? Existem ferramentas, a Keila mencionou ali, pô, eu preciso nichar, eu tenho que conhecer o custo do metro quadrado. Tá, daí eu vou para onde? Eu vou lá pro Zap Imóveis? Pode ser uma boa opção, mas às vezes não é a melhor, porque lá o Zap quem que coloca? É o corretor. Exatamente. Existem ferramentas hoje, daí eu vou trazer um exemplo como o Orulo, que é uma ferramenta que o próprio incorporador cadastra as tabelas e te permite, óbvio, ela não está disseminada em todas as regiões, mas eu sei que Balneário, Vale do Itajaí é bem consolidado, Florianópolis ainda não muito, Paraná é bem consolidado, não tem hoje corretor em Curitiba que não conhece essa ferramenta, que vai te ajudar a ter uma noção de produtos disponíveis, quais que são as características. Então, tem uma série de coisas que hoje o mercado oferece enquanto ferramentas e portais que podem te auxiliar. Mas, obviamente, o feijão com arroz, o básico que eu acredito é se apropriem de cafés, se apropriem de conexões. Isso daí certamente já vai trazer muita coisa. E se apropriem também do Incorporando Ideias, né? Pelo amor de Deus. A Gabriela já tava ali levantando. Pô, tu não vai falar, cara? O que é isso? É dividir para multiplicar, né? É dividir para multiplicar. Exatamente. O que a B Fabriani está fazendo é isso. Ou seja, é uma construtora que está trazendo. E assim, são vários nichos de mercado, regiões diferentes. Mas é o quê? Tá dividindo para multiplicar. Cara, exatamente. Para tu ter ideia, a gente já trouxe 3 incorporadoras uma vez para fazer benchmark. 3. Eu trouxe uma incorporadora de Criciúma para vir falar com o pessoal da Pedra Branca e falar com o pessoal da Dimas, cara. E eu sempre falo, tipo, eu mencionei para vocês que a gente está fazendo agora na vertical da Construtec ali, o Construtec on the Road, que é esse evento itinerante que vai, fala com os incorporadores, e eu puxo a orelha deles. Esses dias estava ali a Vulcan e a Vert no mesmo painel falando, e eu falei para vocês, sabe o que vocês precisam falar na frente de todo mundo? Fazer mais. Se conversar mais, cara. Porque quanto mais troca o mercado tiver, e eu não digo daí, obviamente, né, abrir exatamente os segredos do teu negócio, mas, cara, trocar. A concorrência é positiva, é saudável, porque quando pensa, sei lá, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, melhores do mundo durante anos, como deve ser difícil ser o melhor do mundo, né? Exatamente. Lewis Hamilton, quando não tinha o Verstappen, né, tipo, na cola dele. Cara, como é que tu se reinventa? Como é que tu continua mantendo... Pra quem tá vindo atrás é fácil, porque eu já tenho essa referência. Eu sei que é o Lewis, eu sei que é o Cristiano. Eu vou ver o que ele fez ao longo da vida dele e vou copiar. Mas e pra ele, que precisa continuar sendo? Exatamente. Então, quanto mais trocas a gente permitir, e isso daí eu tô trazendo pra todo o mercado, e não só pro mercado, né? Acho que pra vida também, pessoal... Pra vida pessoal fica até meio estranho, né? Mas pra tua vida, de forma geral... mais tu vai crescer enquanto indivíduo, mais tu vai crescer enquanto profissional, mais tu vai crescer enquanto empresa. É um movimento, né, Chico? Eu sempre falo que o corretor... que o corretor... Enfim, não só o corretor de imóveis, né? Que nós que prestamos algum tipo de serviço, a gente precisa estar em movimento. Aquelas 17 visitas que eu fiz, que não gerou uma venda, ela gerou a conexão com um parceiro. Um mês depois a gente fez uma venda juntos e somos parceiros até hoje. Legal. Então aquele movimento não foi em vão. Perfeito. O movimento nunca ele é em vão, sabe? Se nós estamos dispostos a aprender com cada passo, com certeza não vai ser em vão. E essa tua questão do movimento eu uso pra justificar. Eu te fiz essa pergunta lá naquele café. Não sei se tu lembra. Vamos ver. Não, foi essa mesmo. Keila, o que te faz vender bastante? E eu falei do movimento, né? Tu falasse, cara, é movimento, porque tem hora que eu tô fazendo anúncio, tem hora que eu tô fazendo vídeo, tem hora que eu tô, sei lá, visitando o empreendimento, até tu falasse lá do caso da festa, que tu escutou uma pessoa e tu já pegou, tirou o cartão do bolso e botou assim. Então, eu uso bastante essa questão, porque, de novo, né, a jornada é longa, tá? É complexo pra caramba. Quando a gente tenta olhar, tipo, falando daí da Bloco, que é a minha empresa, né, quando a gente tenta olhar, cara, da onde é que veio essa venda? Que daí falam, porra, veio do... A primeira coisa que perguntam a incorporadora é, tá, mas veio do digital ou não veio? Eu falo, cara, se eu não fizesse, talvez existisse? Não sei. Exatamente. E às vezes fazer essa correlação é difícil, né? Meu antigo negócio falava muito desse traqueamento da jornada e realmente fazer o traqueamento é muito desafiador. Então essa máxima, ela acaba bem. Cara, tá constantemente em movimento. Constantemente se movimentando com parceiros, com incorporadoras, com clientes... né, com tendências, então acho que isso daí define bem, tá? Galera, pra gente fechar, tem daí um outro ponto que a gente trouxe lá no nosso primeiro podcast, que é quais que são as lições que vocês deixariam, ou a lição que vocês deixariam para nossa audiência como ponto mais importante dessa conversa.
Acho que a cerejinha do bolo daquilo que vocês acham que foi mais pertinente daquilo que a gente conversou nesse bate-papo aí. Eu deixaria eu deixaria aquela frase que eu finalizei o nosso outro tópico lá. Eu falaria assim, ó. A partir do momento que você se dispõe a abençoar, você será abençoado. Exato. Então, eu deixaria com essa frase. Exato. Boa. E uma das coisas que eu acho fundamental é seja resiliente. Resiliência é tudo nesse mercado, porque, querendo ou não, você vai passar por altos e baixos, você vai se frustrar no meio do caminho, mas é persistir, é continuar, que não vai te levar ao fracasso. Eu anotei aqui, uma hora tu estava falando de um tópico... Desculpa, tá, Fábio, só fazer um parênteses rápido. Não, topa. E me lembrou, ontem à noite eu vi um patrocinado no Instagram do Flávio Augusto, cara da Wise Up. E ele falou assim, vocês acham que eu nunca fui traído no meu negócio? Daí ele dramatizou pra caramba e tal, foda-se. Mas a grande questão é que ele trouxe assim, cara, no momento que aquilo que eu tinha expectativa de acontecer não aconteceu, eu tenho no máximo 5 minutos pra superar isso. Então qual que é a lição que se tira? É que para que tu seja um profissional de alta performance, tu precisa aprender a superar rápido as frustrações. E se a gente está falando de 100 oportunidades que chegam, 5 ou 1 vão comprar, é óbvio que o nosso dia a dia ele lida muito mais com frustrações. Exatamente. Então, é importante ser resiliente e ter essa inteligência emocional, né? Então, acho que esse teu ponto é fundamental, né? Principalmente para quem trabalha numa área de vendas com todos esses pormenores que a gente trouxe, né? Eu acho que a resiliência que o Lucas citou ali, ser 1% melhor a cada dia, que nada acontece assim da noite pro dia, né? Construir constantemente, então, assim, tu né? constrói um relacionamento diário e anual e assim tu vai pra vida toda, né? E para dizer que o mercado imobiliário não é um mar de rosas como a gente apresentou aqui, né? O mercado imobiliário é competitivo, é um mar de oceano, é um oceano aberto, cheio de tubarões. E que a gente tem que priorizar as boas parcerias, os bons relacionamentos e ter a clareza em tudo que a gente faz aí para ter sucesso. Maravilha. Galera, para fechar então, acho que, como sempre, o meu takeaway, sigam incorporando ideias, né? Acompanhem a gente nas redes sociais. Acho que o nosso intuito é aumentar cada vez mais a nossa audiência, podendo levar essa mensagem, esse papo para outros profissionais. Acredito que, como um breve resumo, o que a gente falou aqui? A gente falou de carreira em nicho hoje, então são 2 pontos muito legais. Acho que o primeiro ponto quando a gente fala de carreira e começando essa jornada, alinhem bem suas expectativas. Exatamente. Né? Exatamente. Não vai ser fácil, como a gente às vezes faz parecer, porque a gente vem aqui, bota um microfone, aluga uma sala, é tudo muito bonito e parece que a gente está bem. Mas, óbvio, a gente está bem, mas a questão é que tá bem não é fácil. Exatamente. Né? Se organizem, se planejem. Né? Se planejem, né, Fábio? Porque largar lá um emprego que tem um salário fixo para bancar ali um mundo de comissão e altos e baixos não é fácil. Exato. Dia 10 as contas chegam. Exato. Você gostando ou não do novo trabalho. A dica que eu dou daí sobre isso é variem, tá? Mudem alguns vencimentos, joguem para dia 20, 25 ali. Ajuda a ter um pouco mais... Contrabalancear, né? Cara, um pouquinho mais de fôlego ali no fluxo de caixa, tá? Uma outra questão que eu acho que também é bastante relevante, sejam curiosos, o Lucas falou disso, que está bastante associado a entender as necessidades das pessoas, entender as necessidades do mercado. Eu sempre, nos processos que eu estruturo, eu falo que a qualificação, o entendimento da necessidade, o diagnóstico é o coração do processo. Terceiro ponto, definam um nicho. Esse nicho pode ser a questão da localização, pode ser a questão do padrão do imóvel, pode ser a finalidade de uso, pode ser o tipo do imóvel, mas se especializem. A partir do momento que tu se especializar, encontre parceiros que possam te auxiliar tanto nesse nicho que tu atua, como também a atender nichos que tu não vai atuar, como é o caso de vocês que estão aqui na mesa hoje. Além disso, busquem constantemente conhecimento, né? Entendam sobre a localização que vocês trazem, conheçam os empreendimentos, saibam dos valores, né? Daqui a pouco eu, Francisco, quero pagar R$3.000 o metro quadrado lá em Campinas. Vou conseguir? Não, né? Não, né? E, obviamente, conheçam também o perfil. E, por fim, acho que a chave ali que a gente trouxe, o Lucas bem colocou agora no final, tenham resiliência, pessoal. Não é um mar de rosas, o Fábio deixou isso bem claro, a Keila também traz isso. O mercado é difícil, mas tem oportunidade para aqueles que fazem um bom trabalho. Exatamente. Exatamente. Keila,
Lucas, Fábio, queria agradecer demais a presença de Eu que vocês. agradeço. Foi um Obrigado. prazer Obrigada, ficar Chico. aqui nessa Prazer é nosso. 1h50 Foi muito bom. e... Passou rápido. Sete. Tudo isso? E o Fábio preocupado aqui que, porra, vamos... Ai, vai acabar logo. suando. Nossa, eu tô nervoso. Cara, na hora que começa a falar besteira é aqui, verdade. Tá tudo certo, tá né? tudo certo, tá tudo certo. Keila, pra quem quiser seguir um pouquinho teu trabalho, fala aí das suas redes sociais. Então, vamos lá. Keila de Bem Corretora, me siga lá no Instagram, né? Estou... Microfone pra falar bem. Pra falar bem essa Volta, parte. volta. A publi, volta. Então, me sigam lá no Instagram, Keila de Bem Corretora, aberta a parcerias, né? Vai ser um prazer atender você também, cliente, corretor. Então, me siga lá no Instagram. E até pra quem quiser saber um pouquinho mais de como tu faz o teu trabalho, né, Keila? Com certeza, também. Boa. Vamos lá, me sigam. A gente procura fazer um bom trabalho ali de marketing, né? Como a gente falou aqui, é corrido, mas é possível, é possível. Luquinha. Para quem quiser me seguir lá, conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é Lucas Ribeiro Corretor, aí tem um underline ainda, porque tem muito Lucas Ribeiro mas Lucas Ribeiro Corretor, lá é o meu Instagram, e também eu estou dentro da Casa de Luxo Brasil, se você quiser conhecer um pouco mais também sobre a imobiliária, sobre o nosso trabalho, @Casa de Luxo Brasil, você pode estar dentro ali, saber um pouco mais dos imóveis que nós temos em pauta e tudo aquilo que está acontecendo. Ótimo. Para quem querer conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, eu vou falar não de mim, eu vou falar da equipe, né? Vou deixar o Instagram da Casa de Luxo Brasil, Casas de Luxo Brasil, e para conhecer o total ali, né, totalizando, né, multiplicando, como é que é, Lucas? Dividir para multiplicar. Dividir pra multiplicar. Tá lá, nós estamos lá dentro da Casa de Luxo Brasil e podem ficar à vontade aí para desfrutar de um bom trabalho. Nossa, show. Boa. Pessoal, por fim, também não deixem de seguir a B Fabriani. Acho que ela está trazendo muita inovação para o contexto do mercado imobiliário. Acho que a gente ainda... no nosso primeiro episódio a gente falou bastante, porque a gente acabou convidando o Bruno de supetão, ele nem sabia que ia falar, coitado, né, para falar. E sigam para conhecer um pouquinho do trabalho que eles estão fazendo. Se vocês são corretores e não conhecem, inclusive vocês, convido a conhecer, porque está passando por um processo de expansão muito rápido e muito coeso, e digo isso com propriedade de quem é cliente B Fabriani, tá? E além disso, não deixem de seguir, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre mercado, métricas, também conheçam a Agência Bloco, que é a empresa a qual eu faço parte, né? Depois a gente coloca ali na edição os arrobinhas. Acho que a gente busca trazer bastante conteúdo técnico para o mercado, onde eu falo bastante, eu não falo muito no meu perfil pessoal, que é só besteira, né? É onde eu me resguardo para os finais de semana e para as viagens da vida, mas no Instagram ali da Bloco a gente tem bastante coisa, então se quiserem também estender essa conversa, porventura perguntar alguma coisa, se conectar, fiquem à vontade para nos procurar. E obviamente, por fim, né, não deixem de seguir o Incorporando Ideias, que é esse podcast, esse canal de conteúdo para vocês que querem se tornar um corretor de alta performance. Show. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.